Fala meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Thiago Dias e no vídeo de hoje nós vamos ter as melhores piadas da internet, meu amigo, aqui no canal do humorista Thiago Dias do último mês. É um vídeo com quase 2 horas somente de piadas pra você se divertir. Piada de corno, de homem, de Joãozinho, de político, de loira, de empregado, de japonês, de papagaio e de pescador. Tudo isso pra você se divertir, mas antes de começar esse vídeo eu quero pedir a sua contribuição. Eu sei que você vai rir, meu amigo, é 2 horas de piada, não tem como não. Mas antes de você rir a beça, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal. Você que não é inscrito ainda, tá aqui pela primeira vez, ou você já assistiu vários vídeos, mas ainda não se inscreveu, a hora é essa. Clica no botão que tá aqui do lado e já clica logo no gostei antes de começar o vídeo, porque é riso na certa. Feito isso, vamos para o vídeo, agora sem interrupção, 2 horas de piada só pra você. Simbora! Outro dia um cara chegou na delegacia, o delegado perguntou, disse: meu amigo, me diga o que foi que aconteceu. Aí ele disse: é que minha mulher me traiu. Aí o delegado disse: com quem? Ele disse: eu acho que foi com o mágico. Aí o delegado perguntou: como é que você sabe que a sua mulher te traiu com o mágico? Não é porque a mão dele fez sumir meu dinheiro e com a varinha ele fez aparecer um menino no busto dela. Pai! Ô pai, tem alguma coisa fazendo barulho dentro do guarda-roupa do senhor, pai? Eu acho que tem alguém lá, corre, pai. Menino, isso é coisa da sua cabeça, isso é impressão sua. Mas em todo caso, vamos lá ver. Ô pai, abre, acho que tem um homem aí dentro. Pronto, meu filho, eu abri aqui, tá vendo? Não tem nada não, tá vendo? Só Moreira? Que danado é isso, Moreira? O que é que você tá fazendo dentro? Não, não acredito não. Meu melhor amigo, eu nunca esperava isso de você, viu, Moreira? Meu amigão, meu chapa, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse, rapaz? Se esconder dentro do guarda-roupa só pra assustar meu filho? Francamente, viu, Moreira? Depois de passar a noite com sua amante, o sujeito entra em casa e percebe que tá com um arranhão no rosto. Vendo o gato esparramado no sofá, ele tem uma brilhante ideia. Dá um tapa no bichano que sai gritando: Nhau! A esposa acorda assustada e pergunta: que barulho foi esse, hein? Foi esse gato aqui, filho de uma mãe. Eu entro dentro de casa, ele me deu um baita arranhão no pescoço. Você acredita? Aí a mulher pegou e disse: é verdade, esse gato tá impossível. Olha a chupada que ele me deu aqui no meu pescoço. O marido chegou em casa e encontrou um homem debaixo da cama dele. Furioso, ele perguntou pra mulher: o que é que esse homem faz embaixo da cama? A esposa pegou com um sorriso bem safado, pegou e disse: ah, embaixo ele não faz nada, mas em cima ele faz maravilhas. Um casal, depois de 1 mês de casado, está sem dinheiro e só viu uma solução: a mulher vira a garota de programa. Quando chega a noite, ela vai pra esquina. No dia seguinte, ela chega em casa com 501 reais. Aí o marido pegou e disse: quem foi o babaca que te deu R$1? Aí ela pegou e disse: todos, né, amor? O marido chega em casa inesperadamente, entra no quarto e encontra um charuto no seu cinzeiro. Aí ele pegou e disse: de onde é que veio esse charuto aqui? Brigando com a sua esposa. Aí dentro do guarda-roupa uma voz pegou e disse: da Bahia, véi. Seu Galhardo pede a opinião de um colega sobre um presente de aniversário que ele deveria comprar para o seu melhor amigo. E o colega sugeriu: aí você pode dar um par de meia. Aí seu Galhardo contestou: não, você é doido, rapaz? Ele é meu melhor amigo. Sabe o que foi que ele deu de presente de Natal para minha esposa? Um casaco de visão legítimo. Puxa, então você deu uma caneta importada, daquelas bem chique. Não, mas isso ainda é muito michuruca. Sabe o que foi que ele deu de presente para minha esposa? Um colar de pérolas legítimo. Bom, então, sei lá, deu um par de sapato de cromo alemão. Não, nada disso, ainda é pouco. Você sabe que nas férias da minha esposa ele financiou uma viagem até Paris? E ele, como é um homem muito viajado, fez questão de ir como guia. Bom, então, pelo que eu tô vendo, só tem uma coisa que você pode dar pra ele. E o que é? Deu uma chifrada. Um cara comprou um óculos do Paraguai que permite ver as pessoas peladas, mesmo elas estando com roupa. Então ele resolveu comprar o óculos e viu uma mulher boa e testou, constatando que ele realmente funcionava. Então ele volta pra casa, coloca os óculos e vê a sua mulher pelada. Quando a mulher abriu a porta, ele viu a mulher pelada, só que o amigo dele também estava em casa. Então ele tirou os óculos para não ver mais o amigo pelado. Mas quando ele tirou os óculos, teve a surpresa: viu a mulher e o amigo pelado. Ele colocou e tirou os óculos e viu os dois pelados. Então ele pegou e jogou os óculos fora e disse: essas porcaria do Paraguai não presta pra nada.
Outro dia um cara ligou pra rádio, o locutor atendeu e disse: alô, quem fala? É Toninho. Que música gostaria de pedir, Toninho? Eu gostaria de pedir a música Garçom, de Reginaldo Rossi, que é o melô dos cornos. Você vai oferecer pra alguém essa música, Toninho? Não, é só pra curtir mesmo. Num julgamento, o juiz perguntou para o réu: como é que o senhor matou a sua esposa? Aí o cara pegou e disse: eu matei a chifrada, meritíssimo. Aí o juiz disse: absolvido, legítima defesa. O menino chegou pro pai e disse: pai, o senhor é o diabo, é, pai? Aí o pai pegou e disse: mas é claro que não, menino, que pergunta é essa? É que toda vez que o senhor sai de casa, a mamãe grita pro vizinho: pode entrar que o chifrudo já saiu. Um cara liga pra casa numa tarde pra saber o que a esposa ia fazer para o jantar. Alô? Diz uma vozinha bem fininha no telefone: oi, querido, é o papai. Mamãe está por perto do telefone? Tá não, pai. Ela tá lá em cima no quarto com o tio Frank. Após alguns segundos o cara pegou e disse: mas querida, você não tem nenhum tio chamado Frank, não. Sim, eu tenho. Ele está lá em cima no quarto com a mamãe. Tá bom, então. Eu quero que você faça o seguinte, minha filha. Suba correndo as escadas, bata na porta e diga pra sua mãe e pro seu tio Frank que o papai acabou de parar o carro em frente à casa, viu? Tá bom, pai. Alguns minutos depois, volta a menina e pegou e disse: pai, eu fiz tudo o que o senhor disse. E o que foi que aconteceu, minha filha? Bem, a mamãe pulou da cama, pelada, e começou a correr pelo quarto gritando, aí tropeçou no tapete e caiu da janela. Meu Deus, e o tio Frank? Ah, ele pulou da cama pelado também. Muito assustado, ele pulou da janela no fundo da piscina. Mas ele tinha esquecido que o senhor esvaziou a piscina semana passada pra limpar. Aí ele bateu com a cabeça no fundo dela e agora tá lá. Depois de uma longa pausa, o cara pegou e disse: piscina? Por acaso o telefone daí é 32120739? É não. Virgem, então desculpa, foi engano. Chegando de viagem, um senhor muito elegante toma um táxi no aeroporto e pede ao motorista para levá-lo para casa. No caminho, vê uma senhora com um vestido bem decotado entrando numa boate. E o senhor começa a reparar na mulher e a reconhece. Então ele pede ao taxista para que retorne à boate, tira do bolso um maço de notas e diz a ele: olha, meu filho, aqui tem R$2.000. São seus. Se você tirar de dentro desse clube das mulheres aquela vestida de vermelho que acabou de entrar, mas vá tirando ela cobrindo de porrada, sem pena, porque aquela desgraçada é minha esposa. O taxista que tava duro aceita de cara e entra na boate. 5 minutos depois ele sai arrastando uma mulher pelos cabelos, já com o rosto todo machucado. Só que o senhor no táxi vê a cena e percebe, horrorizado, que é a mulher que está vestida de verde e sai gritando para alertar o taxista do erro. Para, essa não é minha mulher não, essa daí tá de vestido verde, o senhor é daltônico, é? Aí o taxista pegou e disse: fique tranquilo, meu senhor, essa aqui é a minha, pera aí que eu volto já com a sua. A mulher e o amante são surpreendidos pelo marido, que aperta a campainha no exato momento que a mulher e o amante estão no quarto. A mulher imediatamente pinta o amante todo de cinza e coloca ele parado no canto do quarto. O marido chega e pergunta: o que é isso, hein, mulher? Ai, amor, isso é uma estátua que eu comprei. Eu vi uma na casa dos Silva e comprei uma igualzinha pra nós. O marido engoliu e nem tocou mais no assunto. O casal foi dormir enquanto o amante permanecia de estátua. De madrugada, o marido se levanta pra fazer um lanchinho e quando voltou, trouxe um sanduíche e um copo de leite pra estátua e falou: é, minha amiga, uma vez eu fiquei de estátua na casa do Silva por mais de 12 horas e aqueles pão duro nem um copo d'água me deram. É, meu amigo, cada estado tem a sua particularidade. E em São Paulo, quando o caba vira corno, o cara vai fazer terapia. No Rio de Janeiro, o caba encontra a mulher com outro na cama e se junta a eles. O cearense agradece a Deus porque não é só ele que pega mulher feia. O curitibano, ele não faz nada, pois curitibano não fala com estranho. O mineiro mata o homem e continua casado com a mulher, exatamente como manda a TFM, tradicional família mineira. O gaúcho é o contrário do mineiro. Ele mata a mulher e fica com marmãs só pra ele. O paraibano, sendo cabra da peste que ele é, mata os dois e arruma outra no dia seguinte. O goiano, ele entra em depressão, pega uma viola e sai pela rua à procura de outro corno pra montar uma dupla sertaneja. O pernambucano pega uma fantasia e vai dançar frevo em Olinda. O brasiliense, só de raiva, vai pro congresso e inventa mais um imposto. E o baiano, pra que esse negócio de arrumar amante, né? Tirar roupa, fazer sexo, ser descoberto pelo marido, isso dá um trabalho tão grande, dá uma canseira, dá um sono, né, velho?
Tipos de corno. Corno manso é aquele que vê a mulher com outro e só balança a cabeça. Corno banana, a mulher vai embora e deixa uma penca de filhos. Corno Xuxa, não larga a mulher por causa dos baixinhos. Corno azulejo, baixinho, quadrado e liso. Corno galo, tem chifre até no pé. Corno político, só faz promessa, vou matar esse caba. Corno sapo, quando vê a mulher com outro fica todo inchado. Corno dinossauro, quando chega em casa grita, querida, cheguei. Corno salário, pequeno e só comparece uma vez por mês. Corno cebola, quando vê a mulher com outro só chora. Corno churrasco, bota a mão no fogo pela mulher. Corno cuscuz, é aquele que sabe e abafa. Corno ioiô, é aquele que vai e volta. Corno valente, é aquele que quando fica sabendo vira uma fera. Corno do mato, é aquele que quando vê a mulher com o Ricardão sai gritando, eu mato, eu mato, eu mato. Corno medroso, fica escondido esperando o Ricardão ir embora. Corno jiboia, dorme nas pernas da mulher. Corno abelha, aquele que vai pra rua fazer cera e volta pra casa cheio de mel. Corno terremoto, quando vê a mulher com o outro fica todo se tremendo. Corno brama, é aquele que pensa que é o número 1. Corno carrapato, vive grudado na mulher tentando evitar um chifre. Corno pai de santo, é aquele que quando chega em casa tem que tirar o caboclo de cima da mulher. Corno flanelinha, fica na porta só admirando o carro do Ricardão. Corno ateu, aquele que sabe que é, mas não acredita. Na cama, o marido vira-se para sua jovem esposa e pergunta, querida, me diga que eu sou o primeiro homem da sua vida. Ela olha para ele, pensa um pouco e responde, pode até ser, sua cara não me é estranha. Um homem velho chegou no alfaiate e pergunta, é verdade que meu filho lhe deve um terno há mais de 5 anos? Aí o alfaiate muito feliz pegou e disse, é isso mesmo, porque o senhor veio pagar a dívida, foi? O homem na mesma hora respondeu, não, eu vim saber se você não podia vender um desse assim pra mim na mesma condição. Um homem chega numa farmácia e pede preservativos pretos. O farmacêutico pergunta, mas pra que esses preservativos pretos? Não, é porque eu vou dar os pesos à minha prima, que o marido dela morreu ontem. Você sabe por que é que são necessários milhões de espermatozoides para fertilizar um óvulo? É porque os espermatozoides são masculinos e eles negam-se a perguntar o caminho. Você sabe por que é que os homens têm a consciência limpa? É porque o homem não usa, né, a consciência? Joãozinho se vira pro seu pai e pergunta, papai, é verdade que em algumas partes da África o homem não conhece a sua esposa até casar com ela? Aí o pai pegou e disse, é assim, meu filho, e aqui no Brasil também é desse jeito, viu? Duas mulheres conversavam no ônibus. Ai, a gente nunca pode confiar nos homens. Imagina que meu marido um dia desse saiu pra comprar uma caixa de fósforos e nunca mais voltou. Isso já faz 8 anos. Aí a mulher que tava do lado dela pegou e disse, ah, minha filha, isso não acontece comigo, não. Aí a outra pegou e disse, mas como é que você pode ter tanta certeza, mulher? Os homens são imprevisíveis. Aí ela pegou e disse, não, minha filha, é porque meu marido, ele usa isqueiro. Estava tendo um grande jogo de futebol em um estádio e aconteceu uma grande catástrofe. Morreram vários homens e tava um tumulto lá no céu. São Pedro pegou e disse assim, muito bem, pessoal, vamos organizar isso aqui em 2 filas. Vocês, homens que sempre dominaram suas mulheres, façam uma fila aqui à minha esquerda. E os homens que sempre foram dominados pelas mulheres, façam uma fila aqui à minha direita. Depois de muita bagunça, finalmente todos os homens estão na fila. A fila dos homens dominados pelas mulheres tem mais de 100 km. E a fila dos homens que dominavam as suas mulheres tem apenas um cara. São Pedro ficou chateado, pegou e disse, vocês deviam ter vergonha na cara. Deus criou vocês à sua imagem e vocês se deixaram se dominar pelas suas mulheres. Apenas um de vocês honrou a condição de superioridade masculina e deixou Deus orgulhoso da sua obra. Aprendam com ele. Aí São Pedro se virou pro cara, pegou e disse, conte pra esses homens o que é que você fez pra ser o único dessa fila. Aí o cara timidamente olhou assim e disse, São Pedro, eu não tenho muita certeza não, mas foi minha mulher que mandou eu ficar aqui nesse lugar. O homem estava deitado na cama com a sua nova namorada. Depois de terem feito o amor, ela estava há um bom tempo acariciando as suas partes íntimas. Algo que ela parecia gostar imensamente. Ele estava até achando bom, mas curiosamente ele perguntou, por que é que você está gostando tanto de acariciar minhas partes, hein? E com a sua voz macia ela respondeu, é porque eu tenho tantas saudades dos meus.
Um homem estava assistindo futebol pela TV, mas mudava de canal a toda hora. Do canal de esporte para um filme pornô que mostrava um casal em plena ação e vice-versa. Não sei se eu assisto o filme ou se eu assisto o jogo. Falou olhando pra mulher dele. A mulher pegou e disse: pelo amor de Deus, assista o filme, né? Aí ele disse: por quê? Ah, porque futebol você já sabe jogar, né? Dois homens estavam caçando quando de repente aparece um guarda florestal e pediu as suas respectivas licenças. Mal o guarda fez o pedido e um dos caras já saiu em disparada fugindo correndo. Durante mais de 1 quilômetro foi seguido pelo guarda que finalmente alcançou ele e disse: olha, vamos lá, deixa eu ver a sua licença. O homem apresentou a licença completamente em ordem. O guarda, não entendendo nada, perguntou: ora, por que é que você fugiu se você tinha licença em dias? Aí o cara pegou e disse: eu tinha licença em dia, mas meu amigo não, né? Por que coração de mulher é igual a si? Porque sempre tem lugar para mais um palhaço. Qual é a diferença entre homens e porcos? Os porcos, eles não viram homens quando bebem, né? O que aconteceu com a mulher que conseguiu entender os homens? Ela morreu de tanto rir e não teve tempo de contar para ninguém. Por que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher? Porque as experiências são feitas primeiro com animais, depois com humanos. Quando é que um homem perde 90% da inteligência? Quando fica viúvo. Quando é que um homem perde os outros 10 da sua inteligência? Quando morre o cachorro. Por que que um homem não pode ter um bom caráter e ser inteligente ao mesmo tempo? Porque assim ele seria uma mulher, né? No paraíso, Deus chegou para Adão e Eva e disse: eu tenho 2 presentes para distribuir entre vocês dois. Um é para fazer xixi em pé. E Adão ansiosamente interrompeu e disse: eu, por favor, senhor, vai facilitar minha vida, por favor, senhor, me ajude, me dê, por favor, senhor, por favor. Eva concordou e disse que essas coisas não tinham importância para ela. Então Deus presenteou Adão. Adão ficou maravilhado, gritava de alegria, corria pelo jardim do Éden, fazia xixi nas árvores, correu pela praia fazendo desenho com seu xixi na areia, brincava de chafariz, acendia fogueira e brincava de bombeiro. Deus e Eva contemplavam o homem louco de felicidade, até que Eva perguntou a Deus: Senhor, e afinal, qual é o outro presente, hein? Aí Deus olhou para Eva e disse: cérebro, Eva, cérebro. Dois homens conversavam na fila do alistamento militar. Então, por que você quer se alistar? Ah, porque eu sou solteiro, eu gosto de guerra, e você? Não, porque eu sou casado e eu gosto de paz. Teve um dia desse que Campinas amanheceu todo furado a estrada. Você sabe por quê? Porque na noite anterior foi a estreia do filme Os Homens Nascem da Terra. O chefe do departamento pessoal da empresa justificando para o homem solteiro porque não vai contratá-lo. Desculpe, mas a nossa empresa só trabalha com homens casados. Aí o cara disse: por quê? Por acaso são mais inteligentes e competentes que nós solteiros? Não, porque eles são mais acostumados a obedecer. Você sabe por que os homens preferem loiras? Porque eles gostam de companhia intelectual, né? Oração da mulher. Agora me deito para dormir, Senhor. Rezo por um homem que não seja um horror, que seja inteligente, forte e lindo, e que adore ficar horas me ouvindo. Um que pense antes de falar, e que diga que vai me ligar, e não me faça esperar. Rezo para que ele tenha um bom emprego e pague muito bem, que quando eu gastar o seu dinheiro não fique bravo também, que puxe para minha cadeira e que abra para minha porta, que faça massagem nas minhas costas e faça amor até eu ficar morta. Ah, e mande-me um homem que me ame com respeito, e não pelo tamanho dos meus peitos. Eu rezo pelo homem que vai me amar até o fim e que nunca diga não pra mim. Oração do homem. Senhor, eu peço a ti uma loura surda, muda e ninfomaníaca, com os peitos enormes, que seja dona de uma distribuidora de cerveja e que tenha uma casa de praia. Amém. Você sabe por que o psicanálise é mais rápido para os homens? Porque quando dizem para ele voltar à infância, ele já estava lá. Você sabe quantos homens são necessários para tocar um papel higiênico no banheiro? Ninguém sabe, né? Isso nunca aconteceu.
Um homem estava com a sua família visitando um zoológico quando chega um funcionário todo afobado e diz: senhor, senhor. O homem responde: o que foi? Qual o problema? Ele disse: uma desgraça, sua sogra caiu no poço do jacaré. O homem na maior calma disse pro funcionário: não quero nem saber, você que trata de salvar o jacaré. Um homem colocou um anúncio nos classificados: procura-se esposa. No dia seguinte ele recebeu centenas de cartas, todas diziam a mesma coisa: pode ficar com a minha. O que você deve dar a um homem que pensa que tem tudo? Uma mulher para ensiná-lo como é que funciona. Por que as aranhas viúvas negras matam o macho depois de fazer amor? Para acabar com o ronco antes que ele comece. Como é que se chama um homem interessante no Brasil? Turista. O que é que tem em comum o clitóris, o aniversário e o vaso sanitário? É que os homens sempre erram. Por que os homens são como anúncios de comerciais? Porque você não pode acreditar em uma palavra do que eles dizem. Um homem estava sendo julgado por um assassinato. Apesar das fortes evidências que o caboclo tinha culpa no cartório, uma coisa ainda não tinha sido esclarecida: não foi encontrado o cadáver. Sabendo que o corpo não tinha sido encontrado, o advogado de defesa tenta um último truque para livrar a cara do seu cliente. Ele vai até o júri e começa: senhoras e senhores do júri, eu tenho uma surpresa para vocês. Dentro de 1 minuto, a pessoa presumidamente assassinada vai entrar neste tribunal. Disse isso e se virou para a porta. Os jurados, surpresos, também olharam ansiosos para a porta. O minuto passou e nada aconteceu. Então o advogado deu o seu lance final. Sim, eu falei que a vítima entraria por essa porta e todos vocês olharam na expectativa. Isso deixa mais do que claro que vocês têm dúvida de que nesse caso alguém realmente foi morto. E insisto para que vocês considerem que meu cliente é inocente. O júri retirou-se para a resolução final, mas uns minutos depois voltou e declarou que o acusado era mesmo culpado. O advogado, indignado após o seu golpe de mestre, perguntou: mas como? Vocês estavam na dúvida, eu vi, todos vocês olharam fixamente para a porta. Aí o primeiro júri respondeu: sim, nós realmente olhamos, mas seu cliente não. A mãe chegou pro filho e perguntou: por que foi que você jogou tomate naquele menino? Ah, mãe, foi ele que começou. E por que você não me chamou? A senhora não tem uma boa pontaria, mãe, não ia acertar nenhuma. Em uma missa especial para as crianças, o padre estava no confessionário pronto para ouvir as reclamações dos mini fiéis. Logo chega o primeiro e diz: eu quebrei a vidraça do vizinho. Reze 10 Ave Marias e tome um pouco de água benta. Aí o menino saiu e obedeceu. Entrou o segundo pivete e o padre pegou e perguntou: e você, qual foi o seu pecado? Aí ele disse: eu bati na minha irmãzinha. Aí o padre disse: então reze 50 Ave Marias e tome um pouco de água benta. O garoto tomou água benta e saiu e ficou rezando. Chegou o terceiro garoto, aí o padre pegou e disse: e você, o que é que você fez? Aí ele disse: eu mijei na água benta ontem à noite. Tava Joãozinho e Mariazinha brincando quando Mariazinha saiu correndo para casa porque tinha menstruado pela primeira vez. Ela correu até Joãozinho e disse que estava saindo sangue. Joãozinho examinou e disse: menino, foi grave, viu? Eu acho que arrancaram foi suas partes. Final de ano, Joãozinho resolve escrever uma carta para o Papai Noel. Querido Papai Noel, fui um bom menino durante todo o ano. Gostaria de ganhar uma bicicleta. O menino olha o texto e, insatisfeito, amassa a folha e escreve novamente: Papai Noel, fui um bom menino durante a última semana. Por favor, mande-me uma bicicleta. Novamente, Joãozinho não se satisfaz. Pensa um pouco e vai até o presépio, pega o menino Jesus, tranca-o dentro de uma gaveta e volta a escrever: Virgem Maria, sequestrei seu filho. Se quiser vê-lo novamente, mande-me uma bicicleta. Joãozinho chega em casa e vai logo falando pro pai: pai, o senhor conhece a piada do elefante? Não, meu filho, existe essa piada do elefante? Claro que não, né, pai? Elefante não pia. Joãozinho vinha voltando da aula de catecismo e pergunta pro pai: pai, por que Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro para as mulheres e não pros homens? Não sei não, meu filho, eu acho que ele queria que a notícia se espalhasse mais depressa, né? Um belo dia, Pedrinho, Mariazinha e Joãozinho estavam conversando sobre o pai mais corajoso dos três.
E Pedrinho disse: Meu pai é mais corajoso do que o de vocês. Ele fez um safari na África e matou 3 elefantes, 10 jacarés, 5 leões e 2 tigres. Mariazinha pegou e disse: E o meu pai, ele é mais corajoso. Ele foi pra Amazônia, matou 2 leões, 2 sucuri de 15 metros e vários jacarés. Joãozinho começou a rir e perguntou: Você já ouviu falar do Mar Morto? Aí todos confirmaram e disseram: Sim. Pronto, pois foi meu pai que matou. Um dia Joãozinho tava na rua e viu uma criança dando um soco numa outra menor ainda. Aí Joãozinho olhou e disse: Não é assim não. Desculpa, eu não faço mais não. Aí Joãozinho pegou e disse: É assim que se bate, ó. Um certo dia a casa de Joãozinho estava infestada de baratas e a mãe dele, não sabendo mais o que fazer para controlar a situação, disse para Joãozinho ir no supermercado comprar um remédio para matar barata. E assim foi. Meia hora depois Joãozinho volta com um mata-leão nas mãos. A mãe dele olha e diz: Meu filho, como é que é possível? Eu pedi para você comprar um mata-barata, olha o que é que você traz. Mas se isso mata leão, como é que isso não vai matar barata? Um viajante andarilho estava desesperado por água. Caminhando pelo sertão debaixo de um baita calor e sedento, ele vê uma casinha bem humilde. Então ele decide bater. Daí surge um garotinho de uns 10 anos mais ou menos, com aquele barrigão cheio de verme e todo remelento. O viajante vira pro garoto e diz: Olá, meu rapazinho, eu estou com muita sede. Será que você não poderia me arranjar um pouco de água? O garotinho diz que pode e sai correndo para dentro de casa. Poucos minutos depois, o menino volta com a cuia toda imunda e cheia d'água. O viajante, mesmo com nojo, acaba bebendo a água. Daí o garotinho pergunta: Moça, a água tava boa? Tava sim, por quê? Né, porque tinha um rato morto dentro dessa cuia. Caba ficou irado e aos berros pegou e disse: Ô seu moleque filho de uma mãe, eu devia quebrar essa cuia na sua cabeça. Moço, não faça isso não, pelo amor de Deus. Essa cuia é que minha mãe usa pra mijar dentro. A família estava toda reunida vendo uns álbuns antigos e lá tinha uma foto de um jovem elegante, simpático e muito bonito. Mariazinha se vira pra mãe e pergunta: Mamãe, quem é esse homem tão bonito? É seu pai, Mariazinha. Então a garota chega bem pertinho da mãe e fala bem baixinho: E quem é esse gordo careca feio e chato que mora aqui com a gente? Joãozinho vai com seu amigo ao médico, chega lá, o médico pergunta: O que é que vocês querem aqui? Aí o amigo de Joãozinho diz: Doutor, eu quero engolir uma bolinha de gude. Aí o doutor olha pra Joãozinho e diz: E você? O que é que você faz aqui? Aí Joãozinho respondeu: Eu só tô aqui esperando que a bolinha é minha. A professora de português chegou na sala de aula pela manhã, cumprimentou os alunos e disse: Hoje vamos ver a conjugação do verbo gostar. Joãozinho, me dê um exemplo. Aí Joãozinho disse: Gosto de tu. Muito bem, Joãozinho. E decidiu dar um presente ao menino. Joãozinho, vamos a uma lanchonete. Eu vou pagar um refrigerante pra você. Qual que você quer? Então Joãozinho, com muita euforia, pegou e disse logo: Totatola. Joãozinho foi fazer uma pescaria com seu pai. Quando chegou lá, começou o interrogatório de perguntas. Pai, como é que o peixe respira debaixo d'água? Não sei não, meu filho. 5 minutos depois, Joãozinho pegou e disse: Pai, por que é que os barcos não afundam? Não sei não, meu filho. 2 minutos depois, Joãozinho disse: Pai, por que é que o céu é azul? Não sei não, meu filho. Aí Joãozinho ficou por ali pensando e disse: Pai, o senhor não se incomoda de eu estar fazendo essas perguntas ao senhor, não? Claro que não, meu filho. Se você não me perguntar essas coisas, você nunca vai aprender nada, né? A professora pergunta pra Mariazinha: Mariazinha, qual é a profissão do seu pai? Ele é médico, professora, cura as pessoas. Muito bem. E você, Zezinho, qual é a profissão do seu pai? Ele é engenheiro, professora. Projeta prédios e casas. Muito bem. E você, Joãozinho, o que é que seu pai faz? Aí Joãozinho ficou bem encabulado, ficou vermelho, abaixou a cabeça e respondeu com vergonha: Professora, ele é stripper numa boate em Itaquera. Aí a professora disse: Como é, Joãozinho? É, professora, ele tira a roupa pra um monte de homem ficar passando a mão lá nele e botando dinheiro na cueca dele. A professora, meio constrangida, encerrou a aula por ali, chamou Joãozinho no particular e disse: Joãozinho, é verdade o que você disse do seu pai? Ele me pareceu uma pessoa tão séria e trabalhadora. Não, professora, na verdade ele é jogador do Corinthians, mas eu fiquei com vergonha de falar na frente dos meus colegas. A professorinha foi dar aula no primário de mini saia.
Só que de repente bateu um vento e levantou a saia dela. Nervosa, ela se vira pros alunos e perguntou: Zequinha, o que foi que você viu? Só o joelhinho, professora. A professora disse: 1 semana de suspensão. E você, Julinho, o que foi que você viu? Professora, eu só vi sua coxa. 2 meses de suspensão. E você, Joãozinho, o que foi que você viu? Professora, não vou dizer não, porque se eu disser, a gente só vai se ver ano que vem. A mãe estava trabalhando na cozinha e escuta o filho brincar com um novo trem elétrico na sala. Ela escutou o trem parar e o filho dizer: todos os filhos de uma mãe que querem desembarcar, saia logo dessa merda, porque essa é a última vez que a gente vai parar. E todos os filhos de uma mãe que estavam voltando e desejam entrar nessa merda de trem, coloquem logo as bundas no trem agora, porque a gente vai sair agora nessa merda. A mãe foi até a sala e falou pro filho: olhe, nós não usamos esse tipo de linguagem aqui em casa. Vá para o seu quarto e fique lá 2 horas. Quando você voltar, pode brincar com o trem, mas só se usar uma língua adequada. 2 horas depois, o garoto sai do quarto e volta a brincar com seu trem. E logo a mãe escuta o trem parar e o menino diz: todos os passageiros que estão desembarcando do trem, por favor, lembre-se de levar os seus pertences pessoais. Agradecemos a todos por viajar conosco hoje e esperamos que tenham tido uma ótima viagem. Esperamos que vocês viajem conosco novamente. Ela escutou o pequeno garoto que continuava a falar: para aqueles que estão desembarcando, pedimos que acomodem suas malas embaixo dos assentos. Lembre-se que não há área para fumantes no trem. E o garoto adicionou: e para aqueles que estão irados por causa do atraso de 2 horas, reclame com a vaca que tá lá na cozinha. Aquele governador candidato à reeleição estava em seu escritório quando a secretária chegou e avisou: governador, tem um eleitor seu cego aqui fora querendo lhe ver. Não, minha filha, aí já é demais. Diga pra ele que eu não tô fazendo milagre ainda não. Um salva-vidas estava na praia de Natal, Rio Grande do Norte, quando ele vê alguém gritando por socorro. Rapidamente atira-se ao mar para salvar o sujeito. Quando ele consegue trazê-lo de volta para a praia, em plena segurança, ele surpreende-se com um rosto conhecido. O senhor não é o presidente do Brasil? Sou eu mesmo, você salvou minha vida. Pode pedir o que você quiser que eu lhe darei. O salva-vidas olhou para um lado e para o outro assim, pensou um pouquinho e falou bem baixinho: o senhor seria capaz de me fazer um grande favor, então? Claro, pode pedir o que quiser. Não conta pra ninguém que foi eu que te salvei não, viu? O presidente do Brasil faz uma visita a uma escola em Brasília. Entra numa sala de aula no meio de uma discussão sobre o significado das palavras. A professora pergunta ao presidente se ele gostaria de conduzir o tema na discussão da palavra tragédia. Ele aceita e pede à turma que lhe dê um exemplo de tragédia. Um garoto se levanta e diz: se meu melhor amigo está brincando na rua e um carro o atropela, isso seria uma tragédia. Aí o presidente disse: não, isso seria um acidente. Uma garotinha levanta a mão: se um ônibus escolar levando 50 crianças caísse numa ribanceira matando todo mundo, aí seria uma tragédia? Também não, nesse caso seria uma grande perda. A sala ficou em silêncio, nenhum voluntário, quando o presidente olhou para a turma e perguntou: não há ninguém aqui que pode me dar um exemplo de tragédia? Finalmente, lá no fundo da sala, um garotinho levanta a mão com a voz tranquila e diz: se o avião presidencial levando o senhor e sua esposa fosse atingido por um míssil, matando todos os ocupantes, isso seria uma tragédia. Aí o presidente se levantou, começou a aplaudir e disse: fantástico, correto. E você pode me dizer por que seria uma tragédia? Posso sim, porque não seria um acidente, mas também não seria uma grande perda, né? No tempo do presidente Lula, ele estava discursando para milhares de pessoas em São Paulo, quando de repente apareceu Jesus Cristo baixando lentamente do céu. Chegou ao lado de Lula e falou algo no ouvido dele. Então Lula dirigiu-se para a multidão e disse: companheiros, o companheiro Jesus Cristo aqui quer dizer umas palavras para vocês. Então Jesus pegou o microfone e disse: povo brasileiro, não é verdade que este homem que tem barba como eu lhes deu pão do conhecimento da mesma forma que eu? Aí o povo disse: sim! Não é verdade que assim como eu multipliquei os pães e peixes para dar para todos de comer, esse homem inventou fome zero para que todos pudessem se alimentar? Aí o povão respondeu: sim! Não é verdade que assegurou tratamento médico e remédios para os pobres, assim como eu curei os enfermos? O povo gritou: sim! Não é verdade que ele foi traído pelos companheiros de partido, assim como eu fui traído por Judas? E o povão gritou mais uma vez: sim! Então o que é que vocês estão esperando para crucificar esse filho de uma mãe? Todo mundo sabe que funcionário público adora trabalhar. Eles são reconhecidos pelo seu atendimento. Certo dia o cara ligou para o Palácio da Alvorada. Alô? Disse o funcionário todo mal-humorado: é da Secretaria da Educação? É sim, agora diga logo que merda que o senhor quer.
Você sabe qual é a diferença entre Deus e Lula? É que Deus sabe de tudo, né? E o Lula... Companheiro, eu não sei de nada, companheiro. Bolsonaro chegou numa farmácia e pediu uma caixa de Viagra. O farmacêutico olhando pra ele disse: não, pro senhor não vende não. Mas como, pô? Eu sou o presidente da república? Mas é por isso mesmo. Se o senhor com o negócio mole já lascou todo mundo, imagine quando estiver duro. Napoleão Bonaparte, durante as batalhas, sempre usava uma camisa de cor vermelha. Assim, se fosse ferido, os soldados não notariam o comandante ferido e continuariam a luta do mesmo jeito. 2 séculos depois, inspirado no grande general francês, Lula só usa calça marrom. Um menino de 5 anos queria ganhar R$100 e rezou durante 2 semanas para Deus. Como nada acontecia, ele resolveu mandar uma carta para o Todo-Poderoso com o seu pedido. O correio recebeu uma carta endereçada para Deus Brasil. Resolveram mandá-la para o Lula. Lula ficou muito comovido com o pedido do garoto e resolveu mandar uma nota de R$10 para o menino, porque achou que R$100 era muito dinheiro para uma criança tão pequena. O garotinho recebeu os R$10 e imediatamente notou que o endereço do remetente era Brasília, Distrito Federal. Pegou um papel e uma caneta, sentou-se para escrever uma carta de agradecimento. Prezado Deus, muito obrigado por mandar o dinheiro que eu pedi. Contudo, eu pediria que da próxima vez o senhor mandasse o dinheiro para o meu endereço, porque quando passa por Brasília, aqueles filhos de uma mãe fica com 90% da gente. A caravana do governo seguia pelo interior do Piauí em vários carros. Todo mundo disfarçado de povo. Lá pelas tantas, no meio do poeirão, bate aquela sede e o presidente manda parar junto à primeira casa no caminho para beber um pouco de água. Diante do pedido daqueles homens todos importantes, tudo doutor, a dona do casebre hospitaleira, como todo sertanejo, grita para um menino de 9 anos que estava sentado na porta: Luiz Inácio, corre aqui, chegue. Traga uma catemba e umas cuias pros doutor beber água. Aí o Lula, todo vaidoso, perguntou: Eu vi que a senhora chamou o garotinho de Luiz Inácio. Ele tem esse nome em homenagem a alguém? Aí ela, sem nunca imaginar que era o presidente em pessoa que tava ali, respondeu: Não, doutor, na verdade o nome dele é Fernando Henrique. Mas é que ultimamente esse menino deu pra mentir e fazer tanta merda que a gente apelidou ele assim. Um cara tava dirigindo seu carro quando um policial abordou ele. Educadamente, o sujeito baixa o vidro e pergunta: O que foi que houve, seu guarda? Não sei se o senhor ficou sabendo, mas sequestraram o Severino Cavalcante. Os sequestradores estão pedindo R$600 mil pelo resgate, e caso o dinheiro não seja pago, eles jogarão gasolina no Severino e queimarão vivo. Portanto, estão pedindo ajuda aos motoristas. O senhor gostaria de contribuir? E quanto na média a galera tá doando? Entre uns 5 a 6 litros. Por volta dos anos 2000, quando o presidente dos Estados Unidos era o W.W. Bush, no meio da tarde toca o telefone na Casa Branca. Por gentileza, eu posso falar com George Bush? Quem gostaria? Ah, que é o Osama. O Osama Bin Laden? Sim, minha filha, mas chama logo ele que eu não tenho todo o tempo do mundo, não. É só um minutinho, senhor. A menina saiu gritando, correndo pela sala hall e gritando o nome do presidente, que voa para o telefone. Hello, hello. Calma, Bush, aqui é seu amigo Laden. Seu, o que você quer? Eu liguei para lhe dar 2 notícias. Uma boa e outra ruim. Fala logo, qual é a boa? A boa é que eu vou me entregar. Estou indo para os Estados Unidos amanhã. Sério? E qual é a ruim? A ruim é que eu tô indo de avião. Um homem chega ao supermercado e compra todos os ovos e tomates estragados que encontra. Intrigado, uma jovenzinha que atende o caixa pergunta: Por acaso o senhor vai assistir ao comício do presidente? Shhh, fala baixo, pô. Eu sou o presidente, tá ok? Em suas centúrias, Nostradamus descreveu com tanta exatidão que nos faz acreditar que ele conhecia o Lula. Fragmentos de um texto de Nostradamus. E próximo do 3º ano do 3º milênio, uma besta barbuda descerá triunfante sobre o candango do hemisfério sul, o Brasil, né? Espalhando desgraça e a miséria. A reforma da Previdência e tributária. Será conhecido por não possuir seus membros superiores totalmente completos. Cadê o dedinho? Trará com ele uma corja. Zé Disseu e companhia, né? Que dominará a extremidade das aves bicudas, os tucanos do PSDB, e implantará a barbárie por muitas datas sobre o povo tolo e leviano. É nós mesmo isso.
Depois de tanto escândalo de corrupção em São Paulo, o prefeito da cidade resolveu instalar um alarme na porta da prefeitura que parecia mais com um relógio. Toda vez que passava um corrupto por perto, o ponteiro dava uma volta inteira no relógio. E tá lá até hoje, é um dos maiores ventiladores que existe na cidade de São Paulo. Quase no fim de uma entrevista coletiva, um repórter da Rede Globo faz a seguinte pergunta a 3 políticos: senhores, se vocês fossem solteiros, com quem os senhores gostariam de se casar? O primeiro foi Antônio Garotinho. Eu me casaria com uma feiticeira, uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Aí um bêbado lá no fundo batendo palma gritou: é isso mesmo, muito bom, casou pela beleza, é isso aí, muito bom. Logo depois o governador Geraldo Alckmin deu a seguinte resposta: eu me casaria com a Lu, pois ela me ama. Aí o bêbado mais uma vez gritou: muito bem, é isso aí, casou por amor, valeu, muito bom. Então o presidente Lula, demagogo como sempre, deu a seguinte resposta: eu me casaria com o Brasil. Meu coração pertence a esse país. O bêbado, aprontando um baita estardalhaço, pegou e disse: é isso aí mesmo, muito bom. Esse é um homem honrado, lascou, tem que casar. Uma boa notícia petista, finalmente uma atitude positiva do PT. O Comitê Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, anuncia que hoje estuda mudar o símbolo do partido. A estrela atual seria substituída por uma camisinha. O porta-voz do partido explicou que a camisinha reflete a melhor posição do partido atualmente. Ela aceita a inflação, para a produção, destrói as próximas gerações e protege os membros do governo enquanto eles te lascam. Durante uma visita dessas demagógicas a um asilo de loucos, o presidente do Brasil pergunta ao diretor qual o critério para definir se um paciente está curado ou não. Bom, aqui nós enchemos uma banheira, oferecemos uma colher de chá e uma xícara e pedimos para que eles esvaziem a banheira. Eu já entendi. Uma pessoa normal, ele usaria a xícara, que é maior? Não, uma pessoa normal tiraria da tampa do ralo. O senhor vai querer uma suíte presidencial para se instalar aqui? Lula queria um selo do Correio com a sua foto para marcar o primeiro aniversário de governo. Duda Mendonça achou uma boa ideia e executou o projeto. Lula aprovou e mandou o SCT fazer 10 milhões de selos. Quando o selo foi para as ruas, Lula ficou radiante, mas em poucos dias ele ficou furioso ao ouvir as reclamações generalizadas do que o selo não aderia aos envelopes. Convocaram imediatamente os responsáveis pela confecção e emissão do selo com a sua imagem, ordenada que os investigassem rigorosamente o assunto. Comissões, grupos, subgrupos, equipes pesquisaram nas gráficas e agências de correio de todo o país, ouviram usuários balconistas e finalmente desvendaram o que estava acontecendo. Conclusão do relatório: não há nada de errado com a qualidade dos selos. O problema é que a população estava cuspindo na cara do Lula ao invés de cuspir na parte de trás do selo. Numa reunião com o presidente da Suíça, Lula apresenta os seus ministros. Esse é o ministro da Saúde, esse é o ministro da Educação, esse é o ministro da Cultura e esse é o ministro da Justiça. E assim foi, chegou a vez do presidente da Suíça. Esse é o ministro da Saúde, esse é o ministro da Fazenda, esse é o ministro da Educação e o ministro da Marinha. Nessa altura, Lula começa a rir. Desculpa, senhor presidente, mas pra que o senhor quer um ministro da Marinha se o senhor tem um país que não tem mar? Aí o presidente da Suíça respondeu: quando você me apresentou os ministros da Justiça, da Educação e da Saúde, eu não ri, né? Um burro morreu bem de frente de uma igreja. Com uma semana depois, o corpo ainda estava lá. O padre resolveu reclamar com o prefeito. Olha, prefeito, tem um burro morto na frente da igreja, já tem quase uma semana. E o prefeito, grande adversário político do padre, alfinetou. Mas padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Aí o padre, com toda a serenidade, respondeu: sim, sou eu, mas também é minha obrigação avisar os parentes. Uma loira riquíssima resolve aprender a pilotar helicópteros e se inscreve em uma escola de pilotagem. Após as aulas teóricas e as práticas de voos com o instrutor, ela realiza o primeiro voo sozinha, com o instrutor monitorando o voo da torre de controle. Segundos após decolar e ainda a poucos metros do chão, a loira diz pelo rádio: quem é que disse que loiras não sabem pilotar? Isso aqui é demais, eu estou adorando. Ela começa a ganhar altura, pega o rádio e avisa novamente: isso é maravilhoso, a vista é linda, vou continuar subindo. Instantes depois, o instrutor ouve um estrondo e
ele vê o helicóptero se espatifando no chão. Ele sai correndo da torre e consegue tirar a loira viva do aparelho. Quando o instrutor chegou lá, ele perguntou pra ela: meu Deus, o que foi que aconteceu? Ah, professor, tava esquentando demais o motor, eu peguei e desliguei. Uma loira chega em uma loja de eletrodomésticos e apontando pede: senhor, eu quero levar aquela televisão, qual é o preço? E o vendedor muito jeitoso respondeu: me desculpe senhora, mas nós temos um regulamento aqui na loja que não podemos vender para loiras. Ela sai indignada xingando a mãe do cara. No dia seguinte retorna à loja com os cabelos pintados de preto e óculos escuros: senhor, quero comprar aquela televisão. E teve a mesma resposta: me desculpe senhora, mas o regulamento da loja não permite que nós vendemos para loiras. Pé da vida, mas também espantada pelo fato de ter sido desmascarada, ela pergunta: mas como é que o senhor descobriu que eu sou loira? Minha senhora, é muito fácil, isso aqui não é uma TV não, isso aqui é um micro-ondas. Uma loira muito chique chegou a um salão de beleza toda equipada com seu celular de última geração e fone no ouvido. Sentou na cadeira e disse: não atrapalha não eu ficar ouvindo meus fones? Aí o cabeleireiro respondeu: não, pode ficar, você é cliente privilegiada. Então o cabeleireiro começa a cortar o cabelo da loira quando de repente ele corta o fio do fone. Assustado, ele pensa que a cliente ia resmungar, mas depois de muito tempo a loira sem falar nada, ela começa a ficar roxa e desmaia no chão. Curioso, o cabeleireiro pega o fone, bota no ouvido, aperta o play e escuta: inspira, respira, inspira, respira. Uma loira estava dirigindo sua Ferrari em alta velocidade quando é parada por uma policial, que também é loira. A policial pergunta: eu posso ver a sua carteira de motorista, senhora? A loira começa a procurar na sua bolsa, fica cada vez mais estressada até que pergunta: como é que é essa carteira de motorista? Aí a policial responde: olha, ela é retangular e tem a sua foto. Após muito procurar, a loira achou dentro da bolsa um espelho retangular. Dá uma olhada e entregou para a policial. A policial olha pro espelho e devolve pra loira e diz: tudo bem, tá liberada, mas por que você não me disse antes que era policial? Você sabe por que as loiras demoram tanto para beber um iogurte? Porque lá no rótulo tá escrito: consumir em uma semana. Depois de dar à luz a um lindo bebê, a loira andava estabanada pelos corredores do hospital. Uma das enfermeiras viu e perguntou: o que é que você está fazendo por aqui? Você deveria estar no seu quarto descansando. Ah, eu queria uma lista telefônica urgente. Mas pra que você quer uma lista telefônica? É porque eu quero achar um nome para o meu bebê. A enfermeira, muito paciente, disse: não, mas você não precisa fazer isso não. Nós vamos lhe dar um caderninho com todos os nomes e seus significados. Não, você não tá entendendo não, moço. O nome eu já tenho. Agora eu quero encontrar um sobrenome. Uma loira e um advogado estão sentados lado a lado num voo de São Paulo para Belém. De repente o advogado diz: eu aprendi um jogo muito interessante aqui em São Paulo, você não quer jogar comigo? Não, moço, obrigado, eu só quero dormir mesmo. E vira pro lado para tirar uma soneca. Por favor, o jogo é muito fácil e bastante divertido. E como é esse jogo, moço? Bom, é assim, eu te faço uma pergunta e se você não souber a resposta, você me paga R$5. Aí depois é a sua vez. A loira pensou e disse: eu não estou interessada. Virando novamente para tirar uma soneca. Ok, mas se você não souber a resposta, me paga R$5. E se eu não souber, eu te pago 500. A loira concordou e disse: tá bom, então vai, pode fazer a primeira pergunta. Qual é a distância exata entre a Lua e a Terra? A loira não sabia da resposta, abriu a bolsa, tirou R$5 e entregou ao advogado. Então ela perguntou: o que é que sobe a montanha com 3 pernas e desce com 4 pernas? O advogado pensou e pagou os R$500 para a loira. Muito obrigado, foi um prazer jogar com você. Ela disse isso e virou para tirar tão desejada soneca. O advogado irado olhou para ela e perguntou: mas qual é a resposta da sua pergunta? Então a loira abriu a bolsa, pegou R$5, pagou o advogado e voltou a dormir. Um dia uma loira ligou para um tal de Lucas. Quando ele atende o telefone, ela diz: oi, o seu Lucas está? É o próprio, minha filha, diga. Oi, seu próprio, você pode chamar o Lucas para mim? Um viajante caminha em uma região da África infestada de canibais. Repentinamente, no meio da mata, ele vê uma loja extremamente sofisticada, especializada em cérebros humanos. Ele entra na loja, vê o vendedor e diz: uma loja no meio da selva vendendo cérebros? É a globalização, não dá pra ficar parado no tempo não, meu amigo. Tem que se especializar. E quanto é que custa um cérebro? Olha, depende. Cérebro de artista é R$10 o quilo. Cérebro de filósofo é 15.
Cérebro de cientista sai por 20. E cérebro de loira é 5.000 quilos. Eita danado, mas peraí. Como é que um cérebro de loira é mais caro do que um cérebro de um cientista e de um filósofo? Tá certo isso? Você tá brincando? Você sabe quantas loiras precisa pra gente conseguir 1 quilo de cérebro? A aluna do primeiro ano do primário chega em casa toda eufórica. Mamãe, hoje a professora ensinou a contar de 1 a 10. As meninas aprenderam a contar de 1 a 5 e os meninos de 6 a 10. Mas como eu sou uma loira super dotada, mamãe, eu aprendi a contar de 1 a 10. Muito bem, minha filha. No dia seguinte... Mamãe, hoje a professora ensinou o alfabeto. As meninas aprenderam de A a M e os meninos de N a Z. Mas como eu sou uma loira super dotada, aprendi o alfabeto inteiro. Muito bem, minha filha. No dia seguinte... Mamãe, hoje a professora nos ensinou a nadar na piscina da escola. Que ótimo, minha filha. E aí, como é que foi lá? Foi legal, mamãe, eu aprendi a nadar. Mas quando nós fomos trocar de roupa, eu notei que as minhas coleguinhas, elas tinham os peitinhos bem pequenininhos e eu tenho uns peitão enormes. É porque eu sou uma loira super dotada, mamãe? Não, minha filha, é porque você tem 31 anos. Num domingo pela manhã, o homem cortava sua grama calmamente quando vê a sua vizinha loira e gostosa caminhando até a caixa do correio. Abriu e fechou com força e voltou furiosa para casa. O homem continuou lá parando a sua grama quando de repente a musa voltou. Ela caminhou bufando até a caixa do correio, abriu, socou e voltou para casa batendo o pé. Poucos minutos se passaram quando a loira aparece novamente com um andar impaciente. Abre a caixa do correio, xinga, bate a caixa e volta irada. O homem, já bastante curioso com a situação, perguntou: "Alguma coisa errada, vizinha?" Tá tudo errado, aquele meu computador é estúpido, não para de dizer que tem correspondência pra mim. Aí quando eu chegar aqui, nada. Duas loiras entram no estacionamento e depois no carro. Fomos roubadas, depenaram nosso carro, roubaram o rádio, roubaram o volante, nem o painel eles deixaram aqui. Chegou o vizinho do estacionamento e disse: com licença, vocês estão esperando chegar alguém? Aí as loiras disseram: ninguém, seu vigia. Certo, mas por que vocês estão sentados no banco de trás? Num barzinho, o sujeito resolve abordar uma loira de uma maneira pouco natural. Nossa, como você é bela. Case-se comigo, eu te farei a mulher mais feliz do mundo. Por você atravessarei oceanos, escalarei montanhas, cruzarei fronteiras, descerei de despenhadeiros, nadarei através das correntezas. A loira se levanta e vai mudando de lugar quando o cara pergunta pra ela: ei, moço, o que foi? Você não quer casar comigo, não, é? Eu, hein? Pra que eu vou querer um marido que não para em casa? No ônibus, uma loira estava importunando a todos, tagarelando as mais terríveis banalidades. Quando o sujeito que estava próximo a ela teve uma brilhante ideia e entregou a ela um bilhete. Para o espanto de todos, a loira se entreteve com um pedaço de papel durante toda a viagem. Visivelmente aliviados, alguns dos passageiros foram agradecer o sujeito que conseguiu fazer ela parar de falar aquelas besteiras e perguntaram: afinal, o que era que estava escrito naquela folha que prendesse tanto a atenção daquela loira? Muito simples. Na frente estava escrito olha atrás e atrás estava escrito olha à frente. Em um clube, 3 garotas espiavam pela janela do vestiário masculino. Elas estavam muito entusiasmadas vendo um homem pelado, mas pela fresta só dava pra ver da cintura pra baixo. De repente, a morena comentou: eu tenho certeza que esse aí não é meu namorado. A amiga ruiva disse: eu também tenho certeza, o meu marido é que não é. E a outra loiríssima complementou: eu tenho 3 certezas, esse aí nem é seu namorado, nem é seu marido e nem é sócio desse clube. A loira foi comprar uma Coca-Cola e estava puxando a tampa da garrafa e o moço falou: não é pra puxar não, moço, é de torcer. Então a loira botou a garrafa no chão e começou a falar: vai, tampinha, vai, tampinha, vai, tampinha. Você sabe por que a loira nunca faz gelo? Porque ela esqueceu a receita. Você sabe por que uma loira toma banho com o chuveiro desligado? Porque no shampoo diz: para cabelos secos. A aeromoça loira pergunta para o passageiro: aceita jantar? Quais são as opções que você tem? Sim ou não?
Os cientistas resolveram pesquisar por que as loiras são tão diferentes das morenas. Para isso, examinaram o cérebro das duas. No da morena encontraram muitos fios, ligações e neurônios. Quando examinaram o da loira, veio a surpresa. Só tinha uma linha, de uma ponta a outra da cabeça. Resolveram cortar para saber o que acontecia e não deu outra. As orelhas caíram. A loira visita o médico para perder alguns quilos. Após um exame minucioso, o doutor receita a seguinte dieta. Você pode comer normalmente por 2 dias, aí pula um. Come normalmente mais 2 dias, pula outro. E assim por diante. Durante um mês inteiro, se seguir esse regime à risca, você vai perder uns 5 quilos. No início da semana, ela retorna para o médico 15 quilos mais magra. Incrível. Vejo que você seguiu as minhas recomendações à risca. Parabéns. Obrigado, doutor, mas fique sabendo que eu quase morri, viu? De fome? Não, de tanto pular. O namorado da loira tinha comprado um carro 0 km. Ela pegou o carro escondido e foi dar uma volta. Não deu outra. Na primeira esquina ela bateu num poste. Passou um cara e só pra tirar onda por ela ser loira, falou pra ela: não se preocupe não, quando o carro esfriar você assopra no escapamento que desamassa o carro de novo. Na avenida a loira ficou fazendo isso. Daqui a pouco passou uma outra loira, viu a cena e falou: mulher, pelo amor de Deus, você é muito burra, só podia ser loira mesmo. Você tá tentando desamassar o carro assoprando com o vidro aberto, mulher. Certo dia o rapaz chegou numa entrevista de emprego, o contratante vai logo dizendo: olha, meu amigo, é o seguinte, o salário inicial aqui é R$700. Não, aí eu não sei não, esse salário tá muito baixo, viu? Mas em 3 meses o salário é aumentado para R$3.000. Ah, sim, com esse salário me agrada, viu? Após daqui a 3 meses eu volto pra gente assinar o contrato. A empregada chorando pega sua mala e se despede da patroa que lhe pergunta: ué, onde é que você vai? Pra minha terra, dona Fro, pra morrer junto com meus familiares. Mas o que foi que aconteceu, querida? Ô, dona Fro, não é a senhora mesmo que fala que seu marido é um excelente médico e que ele nunca errou um diagnóstico? Pois é verdade, ele nunca se engana num diagnóstico. Mas o que é que isso tem a ver com a sua saída da nossa casa? Então, dona Fro, é que o doutor hoje pela manhã, antes de ir embora, me disse apertando a minha bunda com as 2 mãos: dessa noite você não passa. Dois caras estão trabalhando na cidade. Enquanto desciam a rua, um cavava um buraco e o outro vinha atrás tampando o buraco. Os dois trabalharam incansavelmente, um cavando o buraco e o outro tampando novamente. Um homem que estava assim na calçada viu aquela situação e não podia acreditar no quão duro eles estavam trabalhando. Mas ele também não conseguia entender o que eles estavam fazendo. Finalmente ele perguntou ao que cavava: meu amigo, eu aprecio como você trabalha duro, mas o que é que você está fazendo? Você cava um buraco e o seu parceiro que vem atrás de você enche de novo? O homem respondeu: realmente deve ser engraçado mesmo, mas é porque o cara que planta as árvores, ele tá doente e não veio hoje não. Um gorila morreu de velhice em um zoológico logo antes da abertura. E é o único gorila do zoológico, já que eles não são muito rentáveis. No entanto, o gorila é de longe a atração mais popular, e eles não podiam se dar o luxo de passar um dia sem ele. Assim, o dono do zoológico pergunta ao dos seus funcionários se ele podia usar a roupa de gorila que ele tinha guardado, recebendo um extra de R$200 por dia, ficando na jaula até que eles pudessem pagar um novo gorila. Rapidamente, o novo gorila torna-se a atração mais popular do zoológico. Pessoas de todos os lados estão vindo para ver o gorila que age como humano. Passando cerca de um mês, a atração começou a se desgastar. Assim, para conseguir a atenção das pessoas novamente, ele decide subir no teto da jaula e ir pendurando até a jaula do outro lado onde ficam os leões. Uma grande multidão de pessoas se reúnem para assistir o espetáculo. De repente, o homem perde o controle e cai dentro da jaula do leão. Desesperado, o homem começa a gritar: socorro, socorro, alguém me ajude. De repente, um leão ataca o homem por trás, sussurra no ouvido dele e disse: cala a boca agora ou então você vai fazer a gente ser demitido, rapaz. No fim de cada semestre, o presidente de uma grande empresa faz uma visita de rotina. Ele passa por todos os setores e conversa com o encarregado. O objetivo é checar se está tudo em ordem e o que precisa ser melhorado para aumentar o faturamento. Ao chegar no setor de produção, o patrão avalia todo o maquinário, enquanto ouve o relatório do novo gerente da área. Para testar o funcionário, ele pergunta: você sabe me dizer quantos empregados trabalham aqui? Depois de pensar e fazer uns cálculos, o funcionário responde: olha, doutor, para falar a verdade, quem trabalha mesmo é mais ou menos só a metade.
Um vendedor daqueles que é desenrolado de verdade chega a uma casa de uma senhora, bate palma e diz: minha senhora, eu tenho linhas, agulhas, alfinete, presilhas, zip, grampo, pente, escova. Não preciso nada disso não, meu filho, eu já tenho tudo. Então que tal a senhora comprar esse livro de orações para agradecer a Deus por não lhe faltar nada? Aquele vendedor excepcional foi pedir um emprego numa fábrica de extintores. Chegando lá durante a entrevista, o gerente falou pra ele: tente me vender um extintor. Pois não, caro cliente, nós somos a maior fábrica de extintores do mundo e os nossos produtos têm 100 anos de garantia. Aí o gerente interrompeu: mas pra que eu vou querer 100 anos de garantia se daqui a 100 anos estarei morto? Sim, tudo bem, mas e se o senhor for pro inferno? Um rapaz, excelente funcionário de uma lojinha pequena, reclama com o patrão: Ô, seu Oswaldo, o senhor me desculpe, mas assim não dá não, viu? Somos só eu e Jonas pra cuidar dessa loja. Só que eu trabalho que nem um louco enquanto ele fica só no celular. Assim eu não aguento mais não, meu amigo. Ele ganha o dobro do que eu. Meu filho, o Jonas, ele é o meu filho, né? Sim, mas e qual é a diferença? É simples, meu filho. A diferença é que a sua mãe não impõe pra dormir no sofá se você trabalhar demais. Numa grande empresa de navegação com vários departamentos, trabalhava um funcionário que era muito gozador e desbocado. Certo dia, pensando que estava ligando para o ramal de um amigo, errou na digitação e acabou ligando para o ramal do presidente. Diga aí, safado. E aí, pilantra? Anda aprontando muito? O presidente surpreendeu-se com a ligação e foi logo dizendo: você sabe com quem é que está falando, rapaz? O funcionário percebeu que tinha ligado errado e respondeu: não. Aqui é o presidente da empresa. O funcionário, todo sem jeito, mas sem se intimidar, disse: e você sabe com quem é que tá falando? Aí o presidente, já indignado, respondeu: não, graças a Deus. E desligou o telefone. A cliente entra na loja com uma reclamação: olha, ontem eu comprei um cobertor aqui e você me afirmou que era de lã pura. Então eu cheguei em casa, fui olhar na etiqueta que dizia 100% algodão. Tem razão, senhora, mas essa etiqueta foi colocada ali de propósito para ajudar a senhora. Como assim? Como é que isso vai me ajudar? A senhora sabia que traça não come algodão? Pois pronto, foi colocada ali de propósito. João convidou sua mãe para o jantar. Durante a refeição, sua mãe não pôde deixar de notar o quanto a empregada era atraente e sensual. Após o jantar, ela começou a imaginar se havia mais alguma coisa entre ela e o filho dela. Lendo os pensamentos da mãe, João disse: eu sei que o que a senhora tá pensando, mãe, mas eu te asseguro que o meu relacionamento com a empregada é duramente profissional. Uma semana depois, a empregada disse para o João: desde que a sua mãe veio para o jantar, a concha da sopa de prata sumiu. Você não acha que ela levou não, né? Bem, eu duvido, mas mesmo assim eu vou escrever um e-mail pra ela, só pra ter certeza. Então se sentou e escreveu: querida mamãe, eu não estou querendo dizer que você pegou a concha da sopa da minha casa. E não estou querendo dizer que você não pegou a concha da sopa. Mas fato é que ela sumiu desde o dia que você esteve aqui para o jantar. No dia seguinte, João recebeu a resposta por e-mail onde sua mãe dizia: querido filho, eu não estou querendo dizer que você dorme com a sua empregada. E não estou querendo dizer que você não dorme com a empregada. Mas fato é que se ela estivesse dormindo na própria cama, ela já teria achado a concha da sopa que eu coloquei lá. Com amor, mamãe. Dois pedreiros inseparáveis foram contratados para construir a casa de um milionário nos Estados Unidos. O responsável pela obra disse: aqui está o passaporte, vocês viajam amanhã. Nos encontramos no aeroporto. No outro dia, bem cedo, os dois pegaram o avião. No meio da viagem, o avião deu um pane e o piloto teve que mudar a rota e indo pousar no deserto. Quando o piloto abriu a porta e os pedreiros avistaram aquela paisagem cheia de terra, um deles olhou para o outro e disse: companheiro, quando o cimento chegar, a gente tá lascado, viu? Em uma guerra muito sangrenta, o general comandante está a visitar o hospital. Vários soldados estão deitados em suas camas. O general vai conversar com cada um dos doentes para levar palavras de conforto. Chega ao lado do primeiro doente e pergunta: o que é que tem, soldado? Hemorroida, meu general. E o tratamento que está recebendo, qual é? O enfermeiro passa um cotonete com iodo, general. Precisa de mais alguma coisa, soldado? Não, tá tudo bem, meu general. O general chega ao lado do segundo soldado e repete a pergunta: o que tem, soldado? Eu tô com hemorroida, meu general.
general. E que tratamento estás recebendo, soldado? O enfermeiro passa um cotonete com iodo, general. Precisa de mais alguma coisa, soldado? Está tudo bem, meu general. Ele chega pro terceiro e repete o diálogo. O que tem, soldado? Garganta inflamada, meu general. E que tratamento estás recebendo, soldado? O enfermeiro passa um cotonete com iodo, general. Precisa de mais alguma coisa, soldado? Precisa, general. Será que não dá pro senhor pedir pro enfermeiro trocar o cotonete antes de chegar a minha vez? Um policial na estrada chegando no posto rodoviário onde trabalhava avista um carro andando em baixíssima velocidade. Imediatamente ele faz o sinal para o carro parar e vai falar com o motorista. Aliás, a motorista é uma velhinha acompanhada de 3 amigas da mesma faixa etária. Não sei se a senhora sabe, mas andar devagar demais pode provocar acidente, adverte o guarda. Mas seu guarda, eu tô obedecendo a sinalização. Será possível que hoje em dia, só por respeitar a sinalização... Um minuto, senhora. Eu posso saber que sinalização a senhora está respeitando? A velhinha não diz nada e aponta só pra placa que tá escrito BR-050. Mas minha senhora, aquela placa não indica o limite de velocidade, e sim o número da estrada, BR-050. Olha, eu não vou multá-la se a senhora prometer ter mais atenção, tudo bem? Tudo bem, meu filho, tudo bem. Só mais uma coisa, as demais senhoras estão passando bem? Elas parecem tão assustadas? Não, meu filho, já elas vão melhorar. É porque a gente acabou de sair da BR-201. Uma velhinha de 80 anos foi presa por estar roubando no supermercado. Quando ele estava na frente do juiz, ele perguntou a ela: que a senhora roubou? Uma lata pequena de pêssegos. O juiz perguntou o motivo por ela ter roubado e ela respondeu porque estava com fome. O juiz então perguntou à velha senhora quantos pêssegos tinha dentro da lata. Ela disse que tinha 6. O juiz então disse: eu vou prender a senhora por 6 dias. Mas antes que o juiz pudesse terminar a sentença, o marido da velha senhora perguntou se podia ter uma palavra com o juiz sobre o acontecido. O juiz disse que sim e perguntou o que era que ele queria dizer. O marido da velha disse: ela roubou também uma lata de ervilha, viu? Uma noite, uma senhora de 87 anos chegou em casa após um bingo e encontrou o marido de 92 anos na cama com outra mulher. Ela ficou tão furiosa e violenta que acabou empurrando o velhinho da varanda do 19º andar do apartamento. Não deu outra, né? Foi levada ao tribunal acusada de homicídio doloso. O juiz perguntou se ela tinha alguma coisa para dizer em sua defesa e ela friamente replicou: sim, meritíssimo. Eu imaginei que se aos 92 anos ele podia transar, ele também podia voar. Uma senhora chega em uma farmácia e pede ao farmacêutico: o senhor tem aí Mamex pra vender? Sim, senhora. Então embrulhe um pra mim. Um velhinho que estava na porta da farmácia chegou para o farmacêutico assim que a senhora saiu e disse: meu filho, que danado é esse tal de Mamex? Meu senhor, isso é um objeto que as mulheres usam para endurecer os seios. Aí o velhinho, mais do que depressa, disse: ah, pô, então veja aí pra mim um Pintex. No cinema, a garota estava fazendo sexo oral com seu namorado, quando de repente quebra o filme e as luzes se acendem. Imediatamente o rapaz coloca o chapéu no colo enquanto a moça finge que procura alguma coisa. Cadê? Uma velhinha que estava sentada do lado respondeu: se você não engoliu, minha filha, deve estar embaixo do chapéu. Um famoso repórter de televisão estava no Uzbequistão, no meio de uma grande reportagem que falava sobre os costumes do local. De repente ele se deparou com um velhinho e logo começou a entrevistá-lo. O senhor poderia me contar um fato da sua vida que jamais tenha se esquecido? O velhinho sorri e começa a contar a história. Um dia, há muitos anos atrás, minha cabrinha se perdeu na montanha. Como manda a tradição, todos os homens da cidade se reuniram para beber e sair à procura da cabra. Quando finalmente encontramos já de madrugada, bebemos mais uma dose. E como de costume, todos nós fizemos amor com a cabra, um por um. Foi uma cena inesquecível. O jornalista se assusta com a história e diz todo sem jeito: meu senhor, sinto lhe dizer, mas a emissora dificilmente levará ao ar essa declaração. Então eu sugiro que o senhor conte uma outra história. Quem sabe se o senhor contasse uma história bem mais feliz? O velhinho sorriu e disse: eu também já vivi uma história muito feliz aqui. Então o repórter sorri aliviado e o velho começa a contar a história. Um dia a mulher do meu vizinho se perdeu na montanha. Como manda a nossa tradição, todos nós homens da cidade se reunimos para beber e saímos à procura da mulher. Quando finalmente a encontramos, bebemos mais uma dose
E como de costume, todos os homens da cidade transaram com a mulher. Foi a maior diversão da minha vida. O jornalista ficou decepcionado, mas não desistiu e sugeriu ao velho homem: ok, vamos sentar mais uma vez? Será que o senhor não poderia contar uma história muito triste? Então o velhinho baixou a cabeça com os dois olhos cheios de lágrimas e começou: um dia eu me perdi na montanha. Uma velhinha vai ao médico pedindo para que ele o ajude a revigorar o apetite sexual do seu marido para reviver bons e velhos momentos. Que tal tentarmos o Viagra? Ah, não, doutor. Meu marido não toma nem aspirina pra dor de cabeça. Não tem problema. Misture o Viagra no lanche que ele mais gosta sem que ele perceba. E volte aqui em uma semana e me conta como é que foi. Na semana seguinte a velhinha volta ao médico dizendo: doutor, pelo amor de Deus, foi horrível, foi horrível. Mas o que aconteceu? A senhora seguiu as minhas instruções? Sim, doutor, fiz tudo como o senhor disse. Misturei o Viagra no lanche sem que ele soubesse. Mas, doutor, o efeito desse negócio é muito ligeiro. No meio do lanche ele tava sentado na cadeira, me jogou em cima da mesa, tirou minha roupa e a gente fez amor ali mesmo. Foi horrível, doutor, foi horrível. Mas por que foi horrível? O sexo não foi bom? Foi o melhor sexo que tivemos em 35 anos, doutor. Então qual o problema, minha senhora? Ai, doutor, depois dessa eu acho que eu nunca mais vou entrar naquela lanchonete MC Donuts. Um dia os alunos estavam na sala de primeiros socorros, daí chegou a professora e perguntou pra Maria: o que foi que você trouxe? Um termômetro. Quem te deu? Meu pai. E o que foi que ele disse? Que serve pra medir a temperatura. Depois perguntou pra Joãozinho: e o que foi que você trouxe? Eu trouxe uma bolsa de oxigênio. E quem te deu? Meu avô. E o que foi que ele disse? Devolve! Dois velhinhos conversavam quando um disse pro outro: o meu organismo funciona igual um reloginho. Aí o outro perguntou: por quê? Daí o velhinho respondeu: todos os dias às 6 da manhã eu mijo, 6h30 eu faço cocô e de 7 horas eu acordo. Seu Antônio era um ceguinho muito querido por todos. Estava fazendo 47 anos e seus amigos decidiram dar-lhe um presente que ele nunca teve: uma visita a um puteiro. Chegando lá, as quengas fizeram uma fila para que ele pudesse escolher uma a uma. Como ele era cego, ele ia apalpando até chegar uma que ele queria. Já no quarto, ele puxou conversa com uma: você trabalha aqui há muito tempo, minha filha? Já tem um tempinho, sim. E você realiza qualquer fantasia de um homem, minha filha? Meu trabalho é esse. E você faz 69? Vou fazer semana que vem. Depois de esperar horas na fila do hospital, a velhinha finalmente consegue ser atendida. Sinto muito, senhora, mas só temos consulta daqui a 3 meses. Não, minha filha, mas daqui pra lá eu morro. Nesse caso, seu marido deve telefonar e desmarcar a consulta. Com saudades do chamego do marido, a velha pergunta: nossa, meu velho, há quanto tempo você não me procura? E o velhinho responde: ah, não sei, mas também você nunca se esconde. Um casal de velhinhos está deitado na cama. A esposa, não satisfeita com a distância entre eles, então ela lembra: quando éramos jovens, você costumava segurar minha mão na cama. Ele hesita e depois de um breve momento estica o braço e segura na mão dela. Ela não se dá por satisfeita e diz: quando éramos jovens, você costumava ficar bem pertinho de mim. Uma hesitação mais prolongada e agora, finalmente resmungando um pouco, ele vira o corpo com dificuldade e se aconchega bem perto dela da melhor forma possível. Ela, insatisfeita, diz: quando nós éramos jovens, você costumava morder a minha orelhinha. Ele dá um longo suspiro, joga a coberta do lado e sai da cama. Ela se sente ofendida e grita: e onde é que você vai? Eu vou buscar a dentadura, véia chata. Num julgamento, o advogado pergunta: qual é a sua idade? Eu tenho 86 anos. No dia 1º de abril do ano passado, diga-nos com as suas próprias palavras, o que aconteceu? Eu estava sentado no balanço na varanda, numa tarde quente de primavera, quando um jovem sorrateiramente senta-se ao meu lado. Você o conhecia? Não, mas ele foi muito amigável. O que aconteceu depois? Ele começou a acariciar minha coxa. E a senhora o deteve? Não. Por que não? Foi agradável.
inacreditável. Ninguém havia feito isso comigo desde que José, meu querido, faleceu há 30 anos. E o que aconteceu depois? Ele começou a acariciar meus seios. E a senhora o deteve então? Não. Por que não? Eu me senti viva e excitada. Não me senti assim há anos. E o que aconteceu depois? Bem, eu me sentia tão quente que abri as pernas pra ele e disse: me possua, rapaz. E ele a possuiu? Não. Ele gritou: é 1º de abril. Foi aí que eu fiz o que fiz, né? Sem mais perguntas, meritíssimo. Uma velhinha atropelada por um motoboy é levada às pressas para o hospital. Rapidamente chega um médico para examiná-la. Não era um hospital público. E vai relacionando as lesões e ditando para a enfermeira anotar em uma ficha: escoriações na cabeça, fratura no braço direito, luxação na clavícula, desarticulação do tornozelo esquerdo, secção longitudinal da coxa esquerda. E virando-se para a mulher pergunta: qual é a sua idade, minha senhora? 35 anos. Novamente ele se vira para a enfermeira e diz: anota aí também, perda de memória. Havia uma família perdida na selva. Depois de 40 dias eles conseguem encontrar um lago e todos tomam banho, menos a avó. Eles prosseguiram e depois de outros 40 dias encontraram outro lago. Novamente todos tomaram banho, menos a avó. Qual o nome do filme? A avó tá imunda em 80 dias. No elevador, ao lado de um casal de idosos, um rapaz solta um peido barulhento. O velho se irrita e protesta: mas que falta de respeito! O senhor não tem maneiras, não? É a natureza, meu velho. Respondeu o rapaz todo mal criado. É a natureza, essa é boa. Não me diga que você não consegue segurar um peido. Por que o senhor consegue? Mas claro. O rapaz solta outro mais barulhento e diz: ah, pois então segura esse outro. Por causa da morte do avô de 92 anos, o neto foi dar os pêsames à sua avó de 90. Quando chegou, encontrou a velhinha chorando. Um pouco depois, ela ficou mais calma e o neto perguntou: diz pra mim, vó, como meu avô morreu? Morreu fazendo amor comigo, querido. Impressionado, ele disse que as pessoas de 90 anos não deveriam fazer mais amor, porque é muito perigoso. E a avó respondeu: a gente só fazia amor aos domingos e com muita calma. Era acompanhando o compasso das badaladas do sino da igreja. Era dingue pra entrar e dongue pra sair. Se não fosse aquele filho de uma mãe do sorveteiro passar bem na hora com o carrinho, ele ainda estava vivo. Um grupo de cubanos abandona a ilha rumo a Miami. No meio da viagem, um dos cubanos, o mais velho, sofre um ataque cardíaco e pede como último desejo uma bandeira para se despedir da pátria querida. Os outros começam a procurar nas bolsas, nas sacolas, em todos os lugares que pudessem ter guardado uma bandeira de Cuba. Depois de muito tempo, eles se dão conta que não haviam guardado bandeira do país no barco. Mas uma jovem de uns 20 anos vê o sofrimento do velho e diz que tinha tatuado a bandeira de Cuba na bunda e oferece-se para ajudar. Ela se virou de costa para o velho, baixou as calças e mostrou a bunda com a bandeira tatuada. O velho agarrou a moça com força e beijou a bandeira, emocionado enquanto gritava: mi querida Cuba, me despido com recuerdos, mi vieja Havana, mi linda tierra. O velho continua com os beijos e mais beijos na bandeira. Depois de um tempo, ele ainda emocionado diz à moça: por favor, senhorita, agora vire-se para frente que eu quero me despedir de Fidel. Um japonês que já mora no Brasil há muito tempo decidiu homenagear seu filho com nome brasileiro e saiu pelas ruas à procura. Chegando perto de um rapaz, ele disse: tô homenageado meu filho com nome brasileiro? Por favor, me dá umas dicas aí. O rapaz já saiu falando: bem, eu sugiro um João, Joaquim, André, Cristiano. O japonês todo empolgado disse: esse aí, nome bonito, né? Sugiro, vai ser esse mesmo. O japonês chamou a aeromoça e disse: pode avisar, Japão, quando estiver sobrevoando Nova York? Pode deixar, cavalheiro. Passado alguns minutos, deu uma baita dor de barriga no japonês e ele foi ao toalete dos homens. Mais alguns instantes, a aeromoça bate a porta do toalete e avisa ao japonês: cavalheiro, estamos sobrevoando Nova York. Tá certo, mas agora quero ver Chicago, não?
Um japonês chegou ao Brasil e mal falava português. Um certo dia seu filho adoeceu e ele precisou levá-lo ao médico, que lhe perguntou: o que a criança tem? Como se chama aquele negócio que fica no alto da torre da igreja? Aquilo que toca? O sino. Isso. Como se chama aquele bichinho que cava buraco? Tatu. Isso. Meu filho, tatu, sino. Um sujeito estava colocando flores no túmulo de um parente, quando vê um japonês colocando um prato de arroz na lápide ao lado. Ele se vira pro japonês e pergunta: me desculpe, mas o senhor acha mesmo que o seu defunto vai vir comer o arroz? Sim, geralmente na mesma hora que o senhor vem cheirar as flores. Certo dia o japonês chegou numa médica urologista. A senhora jura que não vai rir? Claro que sim. Eu sou uma profissional da saúde. Existe um código de ética em questão. São mais de 20 anos de profissão. Nunca ri de nenhum paciente. Tudo bem, então. Dito isso, o japonês deixou as calças cair, revelando o menor órgão sexual masculino que a médica tinha visto na vida. Considerados os comprimentos e o diâmetro, não era maior do que uma pilha palito. Incapaz de controlar-se, a médica começou a dar umas risadinhas e não conseguia mais segurar o ataque de riso. Poucos minutos ela conseguiu recuperar a compostura. Sinto muitíssimo. Não sei o que aconteceu comigo. Dou minha palavra de honra, de médica e de dama que isso nunca mais acontecerá. Agora me diga, qual é o problema? Tá inchado, doutora. Um americano com sua Ferrari possante estava a se mostrar pelas ruas de Nova York. Sem mais nem menos, passa um japonês do seu lado a uns 200 km por hora. Olha profundamente e grita: conhece moto Kawasaki? E ultrapassa. Furioso, o americano não se conforma. Quem esse japa pensa que é? Ele vai ver só. Rapidamente acelera ao máximo, mas não consegue alcançá-lo a tempo. E volta para pegar seu Porsche. Agora ele vai ver. Não se brinca comigo assim não, meu amigo. Quando ele estava na avenida, quando ele olhou pelo retrovisor, mais do que depressa, lá vinha o japonês. Com tudo quanto tinha. Passou por ele e gritou: conhece moto Kawasaki? Inconformado, ele olhou o japonês, mas já sumiu no infinito. Voltou pra casa e pegou a sua Mitsubishi. Mais do que depressa volta pra sua rota, procura mais nada de encontrar aquele japonês atrevido. Até que ele vê mais do que veloz lá vindo o japonês atrás dele de novo, com tudo quanto tem. Passou por ele e disse: conhece moto Kawasaki? E ultrapassa novamente. O americano, já de saco cheio, não acredita que uma moto daquela podia ultrapassar sua Mitsubishi, meu amigo. Ele acelera e vê o japonês fazendo uma curva, mas some. Quando ele vê o japonês fazendo a curva, ele acelera. Quando ele terminou de fazer a curva, ele viu o japonês todo estatalado lá no chão, toda arrebentada, a moto irreconhecível. Não acreditando, ele parou o carro, deu uma ré pra ver o que é que tava acontecendo. Chegou no japonês estirado lá no chão, no acostamento, todo esfolado, desceu do carro, desesperado com aquela situação, e vai logo perguntando o que é que aconteceu. O japonês, quase imóvel, ainda fez uma força tremenda e respondeu: conhece moto Kawasaki? Sim, meu amigo, e daí? Então me diga onde é que fica o freio. Estava no banheiro um negão, um gaúcho e um japonês. O negão tirou seu órgão pra fora e começou a cantar: Fuscão preto, você é feito de aço. O gaúcho não quis ficar pra trás, tirou o céu e cantou: nessa longa estrada da vida. O japonês, indignado com aquela situação, olhou pros dois, botou o seu órgão pra fora e começou a cantar: cadê você que nunca mais apareceu aqui? Uma mulher toda metida entra numa pastelaria e vai dizendo para o pasteleiro: ô japonês, eu estou com muita pressa. Eu quero 20 pastéis, 15 empadas e 30 coxinhas. Nos pastéis ponha bastante carne e vê se capricha no palmito das empadas, entendeu? E faça o favor de correr porque eu estou em cima da hora. O japonês ficou muito pé da vida com o jeito da madame e respondeu: eu tô com uma dúvida, senhora. Qual é? E nas coxinhas não vai nada não? Um japonês e um finlandês estavam em um bar. Em um momento eles começaram a discutir e eventualmente decidiram sair para resolver as coisas como homens. 10 minutos depois, o homem finlandês retornou à consciência e se viu deitado num beco no chão lá atrás do bar. Ele se levantou, entrou no bar e percebeu que o japonês ainda estava lá. Então se dirigiu até o japonês e perguntou: meu amigo, que diabo foi aquilo, hein? Uma coisa da minha terra natal, chamada golpe de karatê. Ambos continuaram a beber e minutos depois voltaram a ter outra discussão. Mais uma vez eles saíram para resolver as coisas lá fora. Momentos depois, o homem finlandês acordou no boteco como antes lá atrás. Se levantou, foi tirar a satisfação com o japonês e disse: amigo, o que foi isso? Uma coisa da minha terra natal,
chamada golpe de judô. Eles continuaram a beber e, pra surpresa de ninguém, começaram a discutir novamente. E saíram para resolver as coisas lá fora, mas dessa vez foi o japonês que se viu lá no beco. Quando o japonês tornou que viu o finlandês lá dentro do bar, foi logo perguntando: o que foi isso? Esse aqui é um golpe da minha terra natal, conhecido como golpe do Nokia 3310. O japonês entra no ônibus na rodoviária do Tietê e pede ao motorista: olha, eu estou indo até Taubaté, mas como esse ônibus está indo para o Rio de Janeiro e eu estou muito cansado, temo não acordar se passar do ponto, de forma que eu gostaria que o senhor me acordasse assim que chegarmos no Taubaté. Não tem problema não, meu amigo, pode deixar que eu não me esquecerei. Tem mais uma coisa: quando eu acordo eu fico muito, mas muito mal-humorado. Caso eu xingue, brigue, ofenda o senhor, recuse-me a descer, não me leva mal. Pode até me jogar para fora do ônibus, contanto que seja em Taubaté. Pode deixar comigo, meu amigo, fique tranquilo. Só que quando o japonês acorda, para sua surpresa, dá de cara com um corcovado. Enfurecido, parte pra cima do motorista, esbravejando e xingando ele com tudo quanto é nome de palavrão. Um passageiro comentou com seu colega: rapaz, que japonês nervoso, viu? Nervoso? Você não viu foi nada, você tinha que ver era o outro japonês que o motorista botou pra fora lá em Taubaté. Você sabe como é que se diz pedreiro em japonês? Taca massa no muro. Você sabe por que japonês não cai da moto? Porque ele senta na moto e amarra. Um jovem conformado por não ter sorte com mulher bonita vai procurar um grande sábio japonês. Mestre, o que é necessário pro cara conseguir uma mulher linda e organizada de verdade? É preciso karatê, né? O jovem discípulo, não entendendo, pergunta: karatê, mestre? É preciso o karatê, beleza? O karatê carro? O cara ter grana? O cara ter fazenda? Duas formigas japonesas se encontraram no meio da rua. Qual é seu nome? Fu. Fu o quê? Formiga. E o seu? Ota. Ota o quê? Ota formiga. Um velho japonês tinha um bar há muito tempo em uma cidade. E no bar ele fez questão de colocar um provérbio japonês que dizia: eu não aceitar cheque, você bravo. Eu aceitar cheque, cheque volta. Eu bravo. Melhor você bravo. A mulher do japonês estava tomando banho quando ela gritou lá dentro do banheiro: Yoshiro, quando voltar do trabalho, traz o sutiã pra mim. Pra que sutiã? Não tem nada pra segurar? Então por que que você usa cueca, Hiroshiro? Cientista japonês descobre o novo Viagra feminino. O produto é conhecido pelos japoneses como Katon. Você dá o Katon para a mulher. Mulher fica alegre, carinhosa, bondosa, te beija, abraça o dia inteiro, a noite inteirinha, não dá sossego. Ela quer fazer amor quantas vezes você aguentar. Te chama, meu amor, minha vida, te adoro, te amo. Aí um cara chegou pro japonês e perguntou: puxa, mas esse produto é fantástico assim mesmo? Sim, sim, garantido, não falha nunca. Aí o cara perguntou mais uma vez pro japonês: mas o nome é esse mesmo? Katon? Sim, cartão de crédito. Tinha um papagaio muito abusado que ficava na porta de uma barbearia. Sempre que Selminha passava por lá, ele exclamava: oi, piriguete! Ela já farta um dia se queixou com o dono da barbearia, que resolveu que ia dar um castigo no papagaio. Pintou o sacana todo de preto. Dias depois, Selminha passou na porta e o papagaio pintado todo de preto não disse nada. Dia seguinte, ela passou mais duas vezes e o bicho quieto. Ela começou a rir e falou: bem feito, e aí, mané, não vai dizer nada hoje não? E o papagaio bem tranquilamente respondeu: quando eu tô de smoking eu não falo com piriguete. Um papagaio sofreu um corte na cabeça e pensou: meu Deus, vou morrer. Desesperado, ele foi até o banheiro e entrou dentro do vaso sanitário. Logo em seguida chegou uma mulher para fazer xixi. Ela tirou a roupa de baixo e sentou-se no vaso. O papagaio olhou para cima e logo disse: pensando bem, eu acho que eu não vou morrer, pois se essa mulher tem um corte desse tamanho ainda tá viva. Um papagaio adivinhava a cor da calcinha das mulheres sem precisar ver. Uma mulher passou pela rua e o papagaio gritou: calcinha roxa! Calcinha roxa! Uma hora depois, a mesma mulher passou pela rua e o papagaio gritou: calcinha branca! Calcinha branca! Outra hora, a mesma mulher passou pela rua e o papagaio gritou:
Calcinha azul! Calcinha azul! Já irritada, a mulher foi pra casa contar pro marido. Amor, lá na rua tem um papagaio que adivinha toda hora a cor da minha calcinha. Ah, pois eu tive uma ideia. Vá sem calcinha. Uma hora depois, a mulher passou pela rua e o papagaio gritou: Calcinha cabeluda! Calcinha cabeluda! Num cabarezinho do interior havia um papagaio muito curioso, que dormia na comunheira da casa e ficava a observar todas as noites os homens que iam lá para pegar as prostitutas. Porém, ele não conhecia o danado da camisinha, pois as pessoas do interior não estavam tão preocupadas com essas doenças e não usavam preservativo. Um dia chegou um viajante e foi logo para dentro do quarto com a mulher mais organizada que tinha naquele recinto. O papagaio subiu e ficou observando como de costume. No final do serviço, o cara arrancou a camisinha e jogou no chão. O papagaio, indignado com a violência daquele serviço, disse: Eu já vi de tudo quanto é jeito. Mulher gritar, sair sangue, mas essa de arrancar o couro foi a primeira vez que eu vi. A mulher fazia um teste de matemática com o papagaio para saber se ele era inteligente ou não. Quanto é 1 mais 1? 2. Quanto é 5 mais 5? 10. Quanto é 10 vezes 10? 100. Por fim, a mulher disse: Meu Deus do céu, como é que pode esse papagaio saber de tudo? Não dá pra acreditar. É impossível uma criatura que tem um cérebro tão pequenininho saber tantas coisas e ser tão inteligente. Eu posso até ter um cérebro pequeno, mas pelo menos o meu funciona. Um sujeito foi numa loja comprar um casal de papagaios, só que ele se esquece de perguntar qual é o macho e qual é a fêmea. Então, quando ele chega em casa, resolve observar os papagaios fazendo amor para distinguir. Eis que o dono pega os dois no flagra, passa a mão no que está embaixo e depena raspando toda a cabeça, identificando que aquele era a fêmea, só que na verdade ele tinha comprado 2 machos. Um dia o cara tava dando uma festa em casa e o papagaio com a cabeça raspada veio um careca tomando um copo de uísque se aproximando dele. O papagaio olhou pro homem e falou: Ei, psiu! O sujeito olhou e o papagaio disse: Ô, companheiro, nosso amigo também te pegou entregando ouro? Na fazenda, uma menininha estava no quintal dando milho para as galinhas quando entrou dentro de casa percebendo que tinha perdido o anel. Abriu o maior berreiro e logo o pai foi acudir. Não se preocupe, querida. Nisso o cara foi pro quintal, pegou as galinhas, saiu procurando de um em uma lá na cloaca das galinhas em busca da joia perdida. Uma a uma as galinhas foram violentadas sem nenhum resultado. Desconsolado, ele resolveu bater em retirada quando avistou o papagaio em cima do puleiro. Quando ele partiu em direção para a ave, o papagaio falou: Ei, peraí, viu? Comigo é no raio-x. Um homem comprou um papagaio e logo nos primeiros dias percebeu que o bicho só falava palavrão o tempo todo. Pacientemente tentou ensinar boas maneiras ao louro, mas nada resolvia. Até que um dia ele levantou de mau humor e quando passou diante da gaiola, o papagaio resmungou: Bom dia, filho da mãe! Furioso, ele pegou o animal e jogou dentro do freezer. Para sua surpresa, alguns minutos depois, ao abri-lo, ouviu o papagaio se desculpar: Perdoe-me pelo meu linguajar inadequado, meu senhor. Prometo que de hoje em diante me emendarei e nunca mais tornarei a dizer um palavrão sequer. Feliz da vida, o homem pegou o papagaio e já ia colocando na gaiola quando ouviu o papagaio dizer: Só por curiosidade, o que foi que o frango fez, hein? Todo dia um rapaz passava apressado por um muro, onde ficava um papagaio. Como ele não cumprimentava o papagaio, o bicho começou a gritar todo dia: Não sabe cumprimentar não, corno? Todo dia o rapaz ouvia aquele xingamento calado. Mas um dia era domingo e o rapaz saiu com sua namorada. Não querendo ouvir o papagaio encher o seu saco, ele foi logo dizendo: Bom dia, papagaio. O papagaio, olhando pra ele, respondeu: Aprendeu, hein, corno? Um homem entrou numa loja para comprar um papagaio e perguntou ao dono: Quanto é aquele papagaio ali? É R$5.000. Ele fala italiano, francês e inglês. O homem, horrorizado, perguntou: E aquele outro? É R$3.500. Ele fala francês e inglês. O homem, abobalhado, perguntou: E aquele outro acolá? É, aquele ali é R$1.000, ele só fala inglês. Aí o homem vê um papagaio mancando no chão e pergunta: E aquele papagaio manca ali? Manca é a sua avó. Eu pisei num cocô de pato e vou ali limpar minha pata, rapaz.
Tinha um papagaio que todos os dias ele ia no galinheiro pegar as galinhas. O dono das galinhas ficava furioso porque nem as galinhas botavam ovo nem conseguia chocá-las. E vivia ameaçando o papagaio. Um dia eu ainda torço seu pescoço, seu filho de uma mãe. Um belo dia o dono das galinhas pegou o papagaio em cima do puleiro com uma galinha. Pegou o bicho pelo pescoço, torceu e jogou lá no quintal. Depois de alguns minutos com remorso, o dono das galinhas foi até o quintal pra ver o papagaio. O papagaio tava lá caído, com as asas abertas de barriga pra cima e vários urubus sobrevoando. Parecia tá morto. O cara se aproximou do papagaio e perguntou: Papagaio, você tá vivo? O papagaio olhando pra ele respondeu: Sai pra lá, pô! Não tá vendo que eu tô paquerando as moreninhas que estão lá em cima, não? Em uma certa cidade era proibido ter animais dentro de casa, nem dentro de casa, nem muito menos no quintal. Mas seu Zé tinha um papagaio que ele criava dentro de casa. Os inspetores passavam de casa em casa para ter certeza que ninguém criava animal. Certo dia eles chegaram na casa de Zé e seu Zé pegou o coitado do papagaio e meteu dentro do vaso sanitário. De repente um dos inspetores teve que ir no banheiro. O inspetor começou a peidar e o papagaio dentro do vaso falou: Ih, tá trovejando! O inspetor começou a mijar e o papagaio falou: Ih, tá chovendo! Certa hora o inspetor começou a cagar e o papagaio disse: Ih, tá caindo neve preta! Desesperada, uma mulher procura um padre. Padre, eu estou com um grande problema. Eu tenho 2 papagaias, mas elas só sabem falar uma coisa só. E o que é que elas falam, minha filha? Olá, nós somos prostitutas. Vocês querem se divertir? Isso é terrível, minha filha, mas eu tenho uma solução para o seu problema. Leve suas papagaias lá para minha casa e eu as colocarei junto com 2 papagaios que eu tenho, os quais eu ensinei a rezar. E eles passam o dia inteiro rezando. No dia seguinte, a mulher levou as 2 papagaias para a casa do padre. Assim que foram colocados dentro da gaiola, as papagaias disseram: Olá, nós somos prostitutas. Vocês querem se divertir? Ao ouvir isso, um papagaio olhou pro outro e disse: Joga os terços fora que nossas preces foram atendidas. Sempre que uma mulher passava perto de um papagaio, o papagaio dizia: Já vai, né? Quando a mulher voltava, o papagaio dizia: Já vai, né? Todos os dias era a mesma coisa. Aí ela, cansada do papagaio, disse pro seu marido: Amor, toda vez que eu passo perto daquele papagaio, ele fala: Já vai, né? Quando eu volto, ele fala: Já vai, né? No que o marido viu isso, disse: Deixa comigo que eu vou dar um jeito nesse papagaio. Então ele se vestiu de mulher, põe uma peruca, se produziu todo e passou perto do papagaio. O papagaio falou: Além de corno e viado também, é? Um homem estava indo pra missa com seu papagaio quando de repente começou a chover e o homem disse: Eita, chuvinha é lasqueira. E o papagaio gravou aquilo. Tinha uma égua caída no chão e o homem disse: Enfia o dedo no nariz dela que ela se levanta. E o papagaio gravou aquilo. Algumas crianças começaram a jogar pedras. O homem falou: Eita, rapaz, se eu não me desvio aqui, quase que bate na minha cabeça. E o papagaio gravou aquilo. Chegaram na igreja, o padre começou a jogar água benta. O papagaio falou: Eita, chuvinha é lasqueira. Uma freira desmaiou e o papagaio falou: Enfia o dedo no nariz dela que ela levanta. O padre pensava que era a reencarnação do diabo, jogou a Bíblia no papagaio e ele disse: Se eu não me desvio, pega na minha cabeça, hein? Os papagaios Tico e Teco apostaram R$100 em quem falaria mais R's do que o outro. E assim foi, Tico mandou a primeira palavra: Araraquara. E o Teco falou: Caramba. Um homem tinha um papagaio que era a coisa mais preciosa. E num certo dia teve uma briga no bar. O dono do bar colocou o papagaio dentro da privada e depois de um bom tempo uma mulher sentou-se lá para mijar. O papagaio olhou para a mulher e disse: Isso foi na briga, foi, minha senhora? Meu amigo Cândido recentemente foi pescar no interior. Educadíssimo com seu perfeito português, chegou à beira do rio e perguntou a um caipira do lugar: meu senhor, esse rio é piscoso? O caipira, coçando a barba, olhou pra ele e lascou: Bom, quando chuvisca, pisca. Mulher deitada lendo um livro no barco de pesca do marido. Aproxima-se um barco da fiscalização de pesca e o fiscal pergunta o que ela estava fazendo ali. Lendo um livro. O fiscal informa que ela estava numa área proibida para a pesca. E a mulher protesta: Mas eu não estou pescando. Sim, minha senhora, a senhora não está pescando, mas possui todo o equipamento. Eu terei que apreendê-la e mutá-la. A mulher, muito braba, revida: Pois se o senhor fizer isso, eu irei processá-lo por estupro. Mas minha senhora, eu nem sequer toquei na senhora. Sim, mas você possui todo o equipamento.
Depois de um ano de trabalho duro, Vladimir saiu de férias e resolveu viajar em um cruzeiro marítimo. Depois de 2 semanas de viagem, o navio naufragou, somente restando ele e 6 mulheres conseguiram se salvar, nadando até uma ilha deserta. Passada uma semana, todas as mulheres daquele lugar queriam fazer amor com ele. Diante daquele terrível problema, Vladimir resolveu fazer uma proposta. Olha, cada dia da semana eu faço amor com uma de vocês. Sem opção, as mulheres aceitaram a proposta. Na segunda-feira, Vladimir fazia amor com Renata. Na terça com Júlia. Na quarta com Fabiana. Na quinta com Cláudia. Na sexta com Michele. No sábado com Patrícia. E no domingo ele descansava, que ninguém é de ferro, né? Após alguns meses nessa massacrante rotina, ele estava pescando e avistou um outro sujeito dentro de um pequeno barco, vindo em direção à ilha. Então ele pensou, beleza, agora eu vou dividir a mulher com aquele cara que vem ali. Vai sobrar mais tempo para mim descansar. Depois de alguns instantes, o sujeito chegou até a praia e Vladimir se apressou em ajudá-la a descer do barco. Quando o novo visitante encostou na água, deu um tremendo grito. Ai, que horror! Que água mais gelada! Cruzes! Vladimir, decepcionado, resmungou. Isso é uma merda, lá se vai meu domingo. Aquele grupo de empresários todo ano se reunia para pescar no Pantanal. E para as férias ficarem completas, cada um levava uma dessas mocinhas pouco apegada aos preceitos morais e muito apegadas ao dinheiro. E essa rotina se repetiu durante vários anos consecutivos, até que um belo dia, uma das esposas dos empresários resolveu acompanhá-los. E não tinha cristão no mundo que tirasse isso da cabeça delas. Como de costume, assim que chegaram na pousada, o gerente veio recepcioná-los e disse: caramba, dessa vez vocês arrumaram umas piriguetes feia pra cacete, viu? O turista estava passeando na beira de um rio quando apareceu um vendedor de vara de pescar. Esse é um excelente lugar para pegar peixes. É mesmo? Pô, então me passa uma vara pra cá. Algumas horas depois, o vendedor de vara passa novamente pelo local e encontra o seu cliente. Escuta aqui, amigo, até agora eu não consegui pegar nenhum peixe. Você não disse que esse era um ótimo lugar pros peixes? Mas é claro que é. É um lugar tão bom pros peixes que até hoje eu não consegui convencer nenhum deles a ir embora, mas eu... Dois pescadores conversando. Olha, lá de onde eu vim, tem um rio que tem tanto peixe que nós nem usamos anzol. Não usa anzol? É, nós matamos os peixes a martelada. Vixe! Mas o mais difícil é acertar um peixe. E é mesmo, né? Imagino. Nós acerta logo 3 ou 4 de uma vez. Sandra, por que você não me faz mais aquelas loucuras sexuais que fazia antes do casamento? Aquelas posição doida, aquelas coisas inacreditáveis. E ela se defende. Você já ouviu falar de algum pescador que quando pesca ele continua dando isca pro peixe? Dois amigos, um caçador e outro pescador, foram passar as férias no sítio. Chegando lá, o caçador adentrou de mata dentro e o pescador se sentou à beira do rio com sua varinha e fixou ela numa forquilha na maior paciência. Tirou um cochilo. Tempos depois, nosso primeiro amigo, o caçador, pegou um enorme tatu. Todo contente, voltou para mostrar pro seu amigo. Chegando na beira do rio, quando ele vê o caba dormindo com a varinha na mesma posição, ele teve uma ideia. Vou enroscar esse tatu no anzol para pregar uma peça nesse pescador mentiroso. E assim fez. O pescador então acorda assustado, retirando o tatu do rio. O caçador, todo contente, lhe pergunta: nossa, compadre, você pescou esse tatu, foi? Pois é, rapaz, você acredita que esse já é o segundo hoje? De viagem no interior, o paulista vê um grande lago e tem uma brilhante ideia de fazer uma pescaria. Quando ele avista um caipira que tava passando ali pelas redondezas, ele pergunta: ô tio, esse lago aqui é propriedade de alguém? É não, senhor, é público. Então não é crime eu tirar nenhum peixe deles, né? Não, crime não é não. Agora vai ser um grande milagre se o senhor tirar. O caipira está belo e folgado pescando à beira de um rio, quando aparece um sujeito desesperado. Ei, amigo, o senhor não viu uma mulher loira passando aqui de camisa azul e saia amarela, não? Vi, sim, senhor. Ela passou aqui ainda agorinha. Puxa, graças a Deus. Então ela não deve estar longe, não, né? Ah, não. Principalmente hoje que a correnteza tá fraquinha.
Num encontro entre presidente do Brasil e presidente de Portugal, o presidente de Portugal, cansado de tanta zoação, propôs para que o presidente do Brasil construísse uma ponte na área mais seca do Nordeste para servir de zoação para os portugueses. Então o presidente do Brasil, preocupado com as relações diplomáticas, resolveu construir a tal ponte no sertão nordestino. Quando os portugueses ficaram sabendo, foi aquela tiração de onda. Posteriormente, no outro encontro, os presidentes do Portugal e do Brasil chegaram para o brasileiro e disseram que já estava na hora deles destruir aquela ponte, porque eles já tinham se divertido suficientemente. E o presidente do Brasil respondeu: infelizmente eu não vou poder destruir a ponte no sertão nordestino, porque tem muitos portugueses que ficam lá em cima pescando. 4 sujeitos estão pescando quando de repente um deles diz: rapaz, vocês não imaginam o que eu tive que fazer pra vir pescar? Tive que prometer pra minha mulher que eu iria pintar a casa todinha nesse final de semana? Não, isso não é nada não. Eu tive que prometer pra minha mulher que ia consertar a escada. Eu prometi pra minha mulher que ia comprar uma cozinha nova pra ela. O quarto não disse nada. Os outros então perguntaram pra ele o que é que ele fez pra conseguir o alvará pra vir pescar. Não, meu amigo, comigo foi simples. Eu coloquei o despertador pra tocar de 5h30. Quando ele tocou, eu acordei minha mulher e disse: e aí, vamos fazer amor ou eu vou pescar? Ela olhou pra mim e falou: vá, mas não se esqueça de levar a isca. Eram 2 irmãos gêmeos e também pescadores. Um era casado e o outro era solteiro. Um dia a mulher do que era casado morreu e, como desgraça não vem sozinha, a velha canoa do irmão solteiro afundou no mesmo dia. Uma senhora, sabendo do ocorrido com o jovem viúvo, resolveu dar os pêsames. Sem saber que os irmãos eram gêmeos idênticos, ela se aproximou do solteiro que havia perdido o barco e disse: sabe, soube agora há pouco, que perda, deve estar sendo horrível pra você, meu filho. E o solteiro respondeu: pois é, eu estou arrasado, mas é preciso enfrentar esse momento difícil, sabe? Ela já estava mais pra lá do que pra cá. Seu traseiro estava todo arrebentado, fedia muito, aquele cheirão de peixe podre. Além do mais, ele andava juntando água na parte da fenda que tinha assim na frente, além daquele buracão que tinha atrás. Toda vez que eu usava, o buraco ficava maior. Eu acho que foi por isso que quando eu aluguei para 4 rapazes se divertiram, ela não aguentou. Em meio a um projeto interreligioso criado para sacerdotes de cultos diferentes se conheçam e estreitem amizade, um padre católico, um rabino e uma sacerdotisa wicaniana foram pescar em um lago. Já estava no barco há algumas horas quando a bruxa disse: desculpe, eu já volto, preciso ir no banheiro. Se aproximou da borda do bote, fez um gesto com as mãos, pronunciou umas palavras e saiu calmamente andando sobre a superfície da água. Foi a cabana que tinha um banheiro e voltou da mesma forma. O padre ficou espantadíssimo. O rabino nem esboçou surpresa. E logo em seguida o rabino disse: deixei meu almoço lá na cabana, eu vou buscar. Foi até a borda do bote, murmurou alguma coisa e saiu tranquilamente andando sobre as águas do lago também. O padre ficou espantadíssimo e pensou: se esses 2 infiéis conseguem fazer isso, eu também conseguirei. Foi à borda do bote, rezou um Pai Nosso e deu um passo, imediatamente caindo no lago. Enquanto salvavam o padre, o rabino cochichou com a bruxa: talvez fosse melhor a gente ter contado pra ele sobre as pedras que tinha no lago. E a bruxa respondeu: que pedras? Um casal recém-casado em uma nova casa. Ao entrar pela primeira vez na casa, o homem disse: se quer viver comigo, as minhas regras são: segunda e terça à noite eu vou tomar café com meus amigos, quarta à noite é cinema com o pessoal, quinta e sexta à noite é cerveja com os colegas, sábado pescaria com a turma e a gente só volta no domingo pela manhã, e nos domingos eu deito cedo pra descansar. Se quer, quer, se não quer, azar. Então a mulher lhe respondeu: aqui em casa só existe uma regra, tem amor todas as noites, quem está, está, quem não está, azar. Um pescador disse pro outro: rapaz, sabe que esses dias atrás eu pesquei um peixe do tamanho de uma baleia? Foi mesmo, foi? No dia seguinte, o pescador que tinha pescado o peixe enorme viu o seu amigo passando com um golfinho nas costas indo pescar, e ele perguntou: onde é que você vai com esse golfinho? Colega, eu tô indo pescar a irmã da baleia que você pescou.
Um sujeito estava pescando na lagoa às 6 da manhã, quando começou a garoar. Ele, pescador fanático como era, nem ligou para aquela garoazinha e continuou pescando. Mas meia hora depois já começou a cair aquele toró e ele não teve outra escolha a não ser voltar para casa. O pescador chegou em casa frustrado, tirou a roupa toda molhada e deitou do lado da sua mulher que ainda dormia. A mulher, sem nem olhar para ele, bocejando ainda com a cabeça no travesseiro, lhe perguntou: Como é que está o tempo lá fora? Tá uma droga, tá caindo um toró. Parece que vai acabar o mundo. Numa gargalhada só, a mulher lhe disse: E aquele corno do meu marido ainda foi pescar hoje, você acredita? O menino chega em casa com um enorme peixe na mão e a mãe exclama admirada: Que peixe enorme você pegou, Joãozinho? Isso não é nada não, mamãe. A senhora precisa ver o que engoliu o papai. Dois velhinhos estavam pescando num riacho. Um deles se vira pro lado e fala pro seu amigo: Ô compadre, sabe que ontem nesse mesmo lugar eu pesquei um lambari de 1,5 metro? E foi, homem? Pois não é que semana passada eu pesquei um lampião aceso aqui nesse mesmo lugar, homem? O primeiro se virou pro outro e falou: Ô compadre, um lampião aceso é impossível, né? E o segundo respondeu: Pois se você diminuir o tamanho do seu lambari, eu apago o lampião. E depois de 2 horas de piada, se você não tivesse inscrito, você é muito ingrato, viu? Não acredito que você é ingrato desse jeito, não. Se inscreva no canal, homem. Não deixe pra fazer isso depois, não. Faça agora. E clica no gostei, viu? Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Você não sabe o bem que você me faz por estar acompanhando, estar assistindo meus vídeos e estar clicando no gostei, compartilhando com seus amigos. Eu sou muito grato a todos vocês que fazem isso, tá certo? Um forte abraço e fiquem todos com Deus.